Estamos ao vivo, diretamente de Abrolhos, esse lugar que está aqui atrás de mim e também, na verdade, estou cercado de Abrolhos aqui. Tem a Ilha de Santa Bárbara, que é essa aqui, maravilhosa, muito linda, onde fica também aqui o farol de Abrolhos, da Marinha do Brasil, que é deslumbrante, magnífico, e vocês vão ver no episódio do Hashtag Sal. E também outras 4 ilhas que são do Parque Nacional aqui, que, cara, é um negócio absurdo, quão é lindo, quão é bem preservado esse lugar e como tem uma simbologia, sabe, que vai além, eu acho, dessas belezas, assim, tem uma coisa sublime, que é o que a gente falou também no último episódio, que sei lá, transcende isso tudo, assim, é muito especial estar aqui. Eu acho que é tipo uma coisa que não sei se todo, mas grande parte dos velejadores do Brasil tem como uma meta, assim, sabe? Tipo, ou pelo menos alguma das coisas que um dos lugares que gostaria de visitar, e parece que depois que você passa por aqui você ganha uma medalhinha, assim, que não existe, né? Mas é como acho que a maioria das pessoas que passam por aqui se sente, assim, porque é algo muito especial. Tava lançando um pouquinho aqui, porque nem tá tanto, mas é uma ondinha de popa, e de vez em quando você vai escutar, assim, um barulhinho entre a minha câmera. Tá bom o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? O que vocês colocam nos comentários aí se tá tudo certo? Que eu não tenho feedback aqui. E aí, o pessoal aqui, ho, ho, ho! Tá aqui o Douglas aqui, botou aqui, né? Um ho, ho, ho também aqui. Oswaldo aqui botou. Oswaldo Benedetti teve com a gente na flotilha. Bom dia, Adriana e Ana. Olha lá, comandante Dinaldo Santos está na área aqui também. Que legal, pessoal. Muito legal ter vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguém comentando alto e claro. Que maravilha, que maravilha. Então, eu queria... Bom, vou mostrar para vocês onde é que eu tô. Quem não sabe, onde é Abrolhos, né? E também para situar um pouquinho. Aqui estou eu. Né? Vamos voltar para o Brasil aqui, ó. A gente acabou o Sudeste, né? E aí, quando passou do Espírito Santo, assim, tem sul da Bahia, que não tem muitos lugares para ancorar. E aqui assim, né? Não tem muito, mas logo aqui, ó, no sul da Bahia tem muitos lugares para parar. Só essa pontinha aqui que não, né? Tem Nova Viçosa, que dá para entrar, né? Também não acabei não entrando, quero conhecer depois. E Abrolhos, que fica aqui, ó, 35 milhas de distância, ó. É considerada uma ilha costeira, mas ao mesmo tempo, pô, é longinho, que tem essas duas características. É costeira, mas ao mesmo tempo, pô, é um mar com uma água maravilhosa e tem muitas das características legais de uma ilha isolada no meio do Atlântico teria, assim, sabe? Então, por isso talvez é um lugar tão especial e também pelos chaperões, que são essas são estruturas de corais muito grandes, muito antigas e que são únicas daqui, né? Esse aqui é o lugar com mais variações de corais do Atlântico Sul. Não tem outro lugar no Atlântico Sul, no Brasil, na África, que tem essa variação. E aí aqui, ó, tem as ilhas. Tem essa aqui, que é onde a gente está ancorado, meio que assim, ó, que é de Santa Bárbara, né? Aí tem a Ilha Redonda, que dá para descer, mas a gente não pôde, porque foi difícil, não estava assim um dia muito legal, né? É difícil o acesso lá um pouquinho, assim, tem que desembarcar com bote em pedra, é complicado. E na Siriba, que também é descendo com bote em pedra, mas é mais legal, mais tranquilo. Eu já fui aqui, visitei também com o pessoal da CMB, eu gravei, maravilhoso. Aí tem a Ilha da Guarita, que isso daí tem 2 ilhas que não se pode descer só para pesquisa, que é a Ilha Guarita e a Ilha Sueste, que são lugares que eles são referência, né, para ver qual é a diferença de um lugar visitado e outro não, né, tipo, como a vida se desenvolve, né. Pô, de todo o litoral brasileiro ter poucas ilhas assim, né, acho que super útil, compreensível, e aqui o pessoal do parque, muito legal, o pessoal da Marinha, demais também, é um lugar que a gente se sentiu super bem-vindo de vir para cá. É óbvio que tem restrições, né, por ser uma área militar e por ser uma área também de parque, mas todas bem razoáveis, assim, bem tranquilas, e o pessoal muito querido, muito legal. Para vir para cá é
basicamente você chegar e falar pelo rádio e tal, né? Tem poitas que, dependendo da disponibilidade, pode pegar aqui. É muito legal o trabalho do pessoal aqui, cara. Foi bem bacana. E assim, ó, mandem perguntas, né? Que vocês quiserem sobre o lugar, eu vou falar também aqui, dicas sobre, aproveitar para falar sobre Abrolhos, que é o lugar, meu, que a gente entrou no Nordeste. Caraca, que momento importante e feliz, assim, sabe? A gente passou pelo Sul, né? Uruguai também, né? Fora do Brasil. E aí o Sul, Sudeste, que eu nasci no Sul, mas, digamos assim, velejar no Sudeste, quando eu morava em São Paulo, na Guarapiranga, depois Paraty, Angra, né? Pô, me sinto muito em casa no Sudeste. E aí, agora, chegar no Nordeste era um sonho grande e eu tô muito, muito feliz que isso aconteceu demais e não teria lugar, não teria porta de entrada melhor do que Abrolhos, que é, por todos os motivos que já falei, algo muito especial, muito especial. Aqui, ó, o Alec Richter perguntou, cadê a Marisca? Marisca tá andando por aí, tranquila. Tá, não tô vendo ela aqui, mas tá por aí. Às vezes ela sobe aqui em cima, já vi lá em cima da placa solar, meu. Ela tá sempre andando por aí. Tá bem, ganhou uma fontezinha agora que quando ela chega assim, tem um sensor de presença liga, porque ela adora tomar água da torneira, essas coisas. E no barco, pô, a gente até dá quando vai lavar a mão e tal, assim, mas não dá pra ficar gastando água assim, né, direto. Nem em casa deveria, mas aqui também. Então, foi muito legal essa fonte aí, tem sido bem legal, ela gostou. Caraca, meu! Aqui, ó, um presente de Natal aqui do Tula Fritz. Cara, brigadão, cara. Deu $19, $20. Cara, muito, muito obrigado mesmo. Presente de Natal, muito bem-vindo. Obrigado pelo apoio de vocês. Aliás, queria agradecer, assim, várias pessoas que eu vou agradecer hoje, mas em especial, né, os apoiadores, que lá no Apoia-se, pô, cara, permitem que eu faça esse trabalho mesmo. O canal não seria possível sem vocês, não seria possível, realmente. E também os membros do canal aqui no YouTube também dão uma ajuda excelente, demais. Muito, muito, muito obrigado. Eu quero muito fazer cada vez mais coisas para vocês por aqui. E vamos seguindo aqui. Ó, o Tula Fritz que acompanha a gente direto aqui nos Estados Unidos. Eu tô numa posiçãozinha que para olhar o monitor eu tenho que quase sair da tela aqui, mas... E aí, bom, eu queria agradecer, cara, o Sudeste e o Sul também, né? Tudo que a gente passou, né? Mas nesse ano, especialmente o Sudeste, por ter recebido a gente tão bem, ter tratado a gente tão bem e as pessoas, né? E se é possível, né, agradecer o local também, a geografia, por ter sido tão boa com a gente conheceu tantos lugares, conheci lugares novos do Sudeste também esse ano, né? Conheci Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, lugares maravilhosos. Vitória, cara, Vitória foi muito especial, muito, muito especial mesmo. Santa Cruz, lugares maravilhosos, né? Queria agradecer também, cara, todas as pessoas que apareceram aqui no canal, dando dicas incríveis, também mostrando a sua vida, né? Fazendo com que ela fosse exemplo para tantas pessoas também que gostam do mesmo, querem aprender com isso, né? E, claro, tem vários canais maravilhosos no YouTube de vela, de muitos amigos, né, que entram nessa parte mais técnica, tão importante, né, e a gente entra eventualmente também, mas eu acho que o Hashtag Sal tem essa função de mostrar, assim, questões que às vezes são mais sutis, às vezes mais difíceis de mostrar, de ter um vocabulário de como é a vida aqui, sabe? De a gente conseguir mostrar como funciona na vida a bordo, também na parte assim de sentimento, de decisão, sabe? Que eu acho também bastante importante. Ó, tem aqui, vários presentes aqui, deixa eu ver aqui, ó, que eu passei. Olá, cara, Rodrigo Azevedo, muito obrigado, cara. Rodrigo Azevedo, muito obrigado. Tem aqui também
Tem um probleminha aqui, deixa eu ver. Aqui, Fernanda Matuziak. Pô, Fernanda, muito obrigado. O pessoal da Eleuteria, né? Tipo, um carinho enorme que eu tenho por vocês. Ricardo, Fernanda, fazem charter, né? Também lá em Paraty, pessoal muito querido. Procurem eles lá, Veleiro Eleuteria. Eles são demais, são muito legais. Super, super obrigado, meu. Deixa eu ver. A Ana tá aqui separando as mensagens para mim, tá ajudando pra caramba, que é difícil às vezes ver aqui. Pô, Lissandro, cara, Lissandro Cantídio, Lissandro e a Vivi também, queridos amigos, que tem a loja do Hashtag Sal, né, que vende lá mochilas e tudo, depois dê uma olhada também, tem coisas muito maravilhosas, e são, assim, são pessoas muito legais, muito queridas, que eu amo muito, assim, que são grandes, grandes amigos, cara. E queria agradecer também, né, cara, pô, vários parceiros muito importantes do Hashtag Sal, empresas que confiaram na gente e que a gente também assim confia nelas muito, porque tem produtos realmente que a gente achava que valia a pena mostrar para as pessoas e a gente fazer essa ponte assim, né? Porque para nós, assim, produtos que transformaram como a gente vive aqui no barco, e eu tenho certeza que para vocês, para muitos de vocês, né, seria o mesmo, né? Eu só mostro aqui coisas que realmente eu compraria, e eu quero agradecer demais também, né? Que mais aqui temos? Que mais? Vamos ver as perguntas de vocês aqui, o que a gente acha? Bom, aqui não é pergunta, mas ó, Luiz Moleiro falando Feliz Natal 2024, que 2024 só traga bons ventos a vocês. Cara, eu só posso desejar o mesmo, e que 2024, que tá começando aí, seja mais incrível que 2023, né, que seja... Pô, eu tenho muito a agradecer também, né, e eu acho que, assim, essa época do ano, né, que é muito esperada por muitos, né, é uma época também que a gente tem que passar assim, sem muitas cobranças, né? Porque, por exemplo, assim, é muito massa estar com a família, é muito legal fazer uma festa grande. Mas também, assim, eu e a Ana está sozinha aqui e tá em contato direto com a família, né? Tá nesse lugar maravilhoso que ajuda bastante. Mas, cara, dá para também, se você tá também por algum outro motivo que nem nós sozinho, também dá para ser muito feliz assim, muito legal, né? Liga para sua família, entra em contato, né? Assim que é algo maravilhoso, né? Então, até deixar um abração para minha mãe, meu pai, que estão lá em Bagé, né? E todo o resto da família, meu irmão, o Thiago, né? Que está em torno de São Paulo, que, cara, gostaria de estar com vocês. Às vezes a gente não consegue se encontrar, mas estamos junto de coração, né? E é uma época também, eu acho, de agradecer as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente já tem, que conquistou, que, pô, tem muitas coisas para agradecer, tenho certeza que todos vocês também. E também repensar as coisas, né? Como vai ser esse próximo ano, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer mais vezes, repetir, ou também o que de alguma forma podia melhorar, podia repensar o jeito que a gente faz. Eu acho que, assim, fora o solstício, né, de verão aí, né, que era o Natal, não tem uma coisa assim física, né, da volta, a gente deu uma volta no mundo mais uma vez, mas não tem um ponto específico que a gente possa dizer, né, que essa época começa o ano assim, mas eu acho que a gente tem que dar um sentido especial para isso, né, e a gente tem que aproveitar que a gente comemora esse momento para repensar, né, seja da forma religiosa, né, assim que do importante ensinamento que Jesus trouxe, né? Tipo, coisa de amar a todos, de perdoar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, né, do renascimento dele, né? Eu acho que é uma coisa importante pra caramba, e também de tudo na nossa vida, sabe? De aproveitar esse momento, né? Se você tem outra religião, né? Se sei lá, se é judeu, né? Ou muçulmano, você, tipo, não é um feriado da sua religião, mas também é um momento que, pô, já que a gente está aqui nessa cultura, né, tem muitas coisas legais, assim, de a gente, desse clima de todo mundo tá com a família, repensando, né, a vida. Eu acho que vale a pena ver por esse prisma também, porque é algo que faz bem, ajuda muito,
né? Aí aqui umas perguntas mais técnicas. O Otoniel Arruda perguntou qual a profundidade de fundeio. Cara, aqui tem 6 metros onde eu tô. Aqui varia bastante a maré, né? Chega a variar 2,40 metros. 6 metros, mas ali também tem uma área boa de fundeio aqui, de areia, né? Claro, é importante fundear onde tem areia, em primeiro lugar, para preservar, né, os corais. Em segundo lugar, porque a ancoragem é melhor, porque nos corais você pode cortar cabo e tudo, né? Ficar presa a âncora. E tem uma boa área de fundeio aqui. Cara, quanto mais longe desse paredão de pedra que está aqui no meu lado, um pouco menos, né, tipo, abrigado. Mas de Nordeste aqui é muito bem abrigado, tranquilo. Às vezes agora tá vindo de Sudeste umas ondas que dá uma balançadinha, mas foi bem na hora da gravação. Antes estava bem mais tranquilo e agora que começou, mas também, cara, tranquilo, né? Aqui não é uma ancoragem igual a Ilha da Cutia, assim, né? Nunca, assim, raramente. Mas é uma ancoragem muito boa. A gente pegou vento aqui de 30 nós direto, teve um dia que pegou 40 nós. Não costuma ficar sempre assim, né? 30 nós do Nordeste é meio comum aqui. Mas a Santa Bárbara protege a gente, vê umas rajadas, mas tranquilo, assim. Só no sul que não dá para ficar aqui onde eu tô ancorado. Acho bem complicado. Aí tem o outro lado da ilha, que dizem que é ancorado também de sudoeste, de sudeste mais ou menos. Mas Nordeste é o vento bom para ficar aqui, eu sinto assim, né? Especialmente. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Desculpa aqui que eu fico olhando muito pro lado, aqui a posição que eu achei aqui ficou melhor aqui, ó. O Rodrigo Azevedo disse que está estudando para prova de mestre. Massa, cara. Legal. Aqui o Marcelo Langraf falou se balança muito a ancoragem aí. Cara, é uma ancoragem assim, eu não sei de que região você é, mas boa parte do público aqui conhece Ilha Grande, Cotia, né? É uma ancoragem como... Sabe, não é uma ancoragem igual Ilha da Cutia, igual City Forte, balança um pouco mais, né? Mas, cara, é ok, assim, para quem tá... São luxos que dessa região que tem muita ancoragem abrigada assim, né? Mas aqui, cara, é ok, é uma ancoragem legal, mas nunca fica paradinho, né? Nunca fica paradinho, tem que se acostumar um pouquinho com isso. Olha só que aqui o Luiz Gustavo Cabral botou obrigado, Ana Lívia. Acho que a Ana tá separando umas mensagens aqui, ajuda muito quando ela faz isso, porque vai passando rápido aqui, eu não consigo ver, às vezes, perco às vezes mensagens bem legais, né? Cara, a Ana aqui, que tá ali embaixo, falou que é um balanço gostoso, né? Tipo, eu gosto bastante também, eu gosto. Eu gosto. Aí aqui o assistindo TV. Parabéns pela trajetória, Adriano. Já vi aquele pensamento em um barco maior? Cara, vai e volta, ele vem, mas cara, talvez não muito maior, se for o caso, e também, pô, o balanço tá tão resolvidinho, assim, sabe? Tão tranquilo. Eu fui lá no Uruguai, voltei, e ele foi muito bem, assim, sabe? Tem coisa que eu quero arrumar aqui, e outra, pô, se eu trocar de barco, cara, representaria, assim, não ter mais nenhum dinheiro guardadinho, sabe? Assim, para uma emergência e tal. Então, eu prefiro ter uma segurança também maior, mantendo os custos baixos, sabe? Assim, do que ter um barco maior e não conseguir fazer uma manutenção como deveria, sabe? Como eu faço no balanço. O balanço, pô, tem que pintar, né, cara? Ele tá meio feinho, assim. Capotaria também tá feia, mas o resto que a gente vai arrumar, mas aqui não tem onde, e eu quero o Doghouse, eu quero fazer um negócio muito especial, que eu acho que vocês vão saber depois. Mas a parte assim de navegação, a parte de segurança tá muito massa, cara. Tá bem equipado também com coisas de sinalizador, Starlink e tudo. Então eu tô muito feliz com o balanço, cara. Tô mesmo, tá? Então, não sei, talvez um dia surja oportunidade, mas não é uma coisa assim que... Não é uma das coisas que eu mais penso agora. Aqui o André Nascimento perguntando se o desalinizador tá dando conta. Dando conta pra caramba, cara. Estamos aqui sem problema da água aqui, o tanque tá cheio, eu tenho mantido ele cheio direto, porque eu quero voltar para lá para Caravelas cheio, né? Lá agora tem muito sedimento, cara. Daria para fazer água lá, mas eu não sei, é muito sedimento mesmo, assim. Então
teria que ter mais filtros, eles iam muito cedo. Tem a água lá, tem a Marina do Sanuque, que tá aqui por perto, fiz um mergulho também aqui com Sanuque. E dá para pegar água lá, então, cara, não tem usado o dessalinizador lá, mas aqui tem usado todos os dias, 2 horas, sabe? Porque eu tava aos poucos indo para encher, né? Só na placa solar e tal. Hoje talvez eu faça um pouquinho mais e também, né, botar nos galões, talvez para guardar. Então tá indo super bem, meu. Aí aqui a Prisciliane Azevedo Rocha. Adriano, Feliz Natal! O dia está lindo por aí, hein? Tá mesmo. Tá muito legal, meu. Tá especial. Ana Lívia falando, dessalinizador é vida, meus banhos são menos ansiosos agora. É uma verdade, tendo água a gente gasta mais, cara. Aí, por exemplo, a gente já pensa assim, pô, isso aqui a gente podia dar uma lavadinha com água doce aqui nesse canto do barco, e aí a gente, né, acaba usando mais, não é uma gastança, assim, mas, de 20 litros por dia, talvez a gente tava gastando 30 por dia para cada um. Não sei se chegou a isso também. Mas, cara, tendo dessalinizador, parece que fica mais leve essa questão da água, assim, isso é muito legal. Aqui o Otoriel Arruda perguntando se é possível visitar a ilha em terra. Sim, só 2 que não é possível, que uma delas, a Guarita, cara, é um monte de pedra, assim, nem é difícil subir mesmo, assim, sabe? Eu imagino que se precisar subir lá é complicado. E aí tem a outra lá embaixo, a Sueste, que também não é fácil, parece desembarcar, mas que não pode, é só de pesquisa. Mas a Redonda você pode descer com o pessoal, você pode mergulhar na volta delas todas. Você pode descer na Redonda e na Siriba com o pessoal do parque, com o guia. E na Santa Bárbara, que é a marinha que administra, você pode pedir autorização e eles geralmente deixam no final da tarde, fazem um passeio com você, mostram tudo, contam a história, muito legal. E aí mostram o farol, e se tiver muita sorte, eles deixam você ligar o farol, que é muito legal, cara, é muito bacana. Você vira a chave lá, o negócio começa a girar e acender, é muito lindo. Aqui, o Edson Bonassi, você consegue fazer todos os consertos necessários? Cara, eu conserto muita coisa no barco, mas todos não, gostaria, acho que é uma coisa muito legal para quem consegue, mas tudo não. Por exemplo, a mecânica eu vou até um certo ponto, né, cara, o rig também vou até um certo ponto, mas o rig são todas as coisas da vela, mas conserto bastante, né? Tipo, pelo menos assim o suficiente para voltar, eu até hoje consegui sempre, né? Nunca precisei assim ser rebocado para voltar numa viagem, coisa assim, mas e aí, que mais aqui? Vamos ver se tem mais comentários novos. Cadê aqui? Eduardo Oliveira, você acompanha há anos, parabéns pelo trabalho, gosto muito das navegações filosóficas e me emociono muito. Você esteve em Cabo Frio, mas nos encontramos. Felicidade 2024. Obrigado, Eduardo, valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Aí aqui o Marcos Ramos, Adriano, Feliz Natal para vocês. O que você está achando da Starlink no trajeto? Maravilhoso, cara. Internet o tempo inteiro, tô falando com vocês aqui, espero que esteja tudo bem. Aqui funciona super legal e também aqui em Abrolhos é considerado terra, então também não paga adicional por estar no mar. Mesmo quando a gente está atravessando, tem usado ela no mar também, mesmo longe da costa, que seria para eles offshore. E gasta um pouquinho, acho que, sei lá, de Santa Cruz para cá a gente gastou R$20, não sei. Claro, a gente também não fica assistindo, a gente baixa filmes antes para assistir, se for assistir na viagem, coisa assim, né? Então gasta meio que para Instagram, pra WhatsApp, né? Então acaba não gastando muito. Cadê mais aqui? Quem mandou? A Viviane. A Vivi! A Marisca caiu, ela já sabe voltar pro barco. Caiu, sei lá, 5 ou 6 vezes. As 2, eu botei ela na água para ver se ela conseguia subir, ensinar ela a fazer o caminho aqui, depois um pouquinho mais longe, ver se ela sabia chegar. E eu tenho sempre 2 cabos ali na popa para garantir que ela consiga, porque senão as patinhas escorregam. Mas ela sobe tranquila. Com corrente ela já caiu, subiu. Foi muito importante ensinar ela, sabe?
Ó, temos aqui Treinamentes by Luciano Brandão. Adriano, não sou do mar, mas estou apaixonado por barco graças ao seu canal. Muito obrigado por tudo que nos informa nos seus textos filosóficos e nos faz refletir sobre a vida, fora e dentro do barco. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Luciano Brandão. Valeu, cara. Ai. Aqui a Ana falando que a Marisca caiu ontem de novo, foi. Ela sobe, meu, toda molhada, assim, sobe toda... Tipo, parece assim, tipo, sabe que fez bobagem, assim, meio, tipo, humilhadinha, assim. Eu não gosto quando isso acontece, óbvio, mas é engraçado, cara, é bem engraçado. Deixa eu ver aqui... Bom, mandem perguntas aí mais, pessoal. Mandem perguntas. Tá quente hoje, mas engraçado assim, ó, que aqui, ó, tem um calor, tá quente, quando a gente fica lá no barco tá quente, mas tem um ventinho que, pô, resolve muito, cara. Abrindo o barco dá uma melhorada. Tem ventilador também que a gente usa, né? Mas abrindo o barco tem sido suficiente para deixar a gente bem legal. A outra vez que eu vi, que eu vim aqui, tava naquela onda de calor, né? Uns dias atrás, tava na onda de calor, e aí tava todo mundo derretendo lá no continente, mas aqui, cara, eu ficava sem camisa o dia inteiro e não suava, tava assim, perfeito. Hoje, agora tá mais quente do que aquela vez, acho que tinha muito vento aquela vez. Mas mesmo assim, tá maravilhoso, não tem o que reclamar. E tem essa água aqui pra tomar banho aqui, pelo amor de Deus, né, cara? É muito boa. Né? Vamos ver aqui mais. Aqui, cara, obrigado, meu. Flávio Ferreira, Advogados Associados. Feliz Natal, Adriano e Maris, que acompanham sempre seu canal. Excelente trabalho. Muito obrigado, cara. Flávio Ferreira, demais. Muito obrigado por esse presente de Natal, cara. Valeu, cara. Pô, ó a pergunta aqui, ó. Pergunta: o Nordeste e a Caribe são providos de fortes ventos? Não vislumbra mais um gerador eólico? Cara, o Nordeste tem ventos, então, fortes ventos, depende se tem vento, não é, mas eu não acho tão forte, sabe, assim, eu acho que, por exemplo, no Sul, às vezes, quando chega à frente, coisa assim, tem vento mais forte, sabe, mas aqui é mais legal, porque aqui é mais contínuo, sabe, o Nordeste, né, e mais para cima vai mudando, né, de leste para Sudeste, conforme sobe a costa do Nordeste, é muito mais gentil, muito mais legal para velejar, sabe? E agora o gerador eólico, cara, pô, eu vou te falar que talvez esse aqui, meu, não sei, me decepcionei um pouco com o gerador eólico. Tô pensando até em tirar ele, na verdade. É porque ele, cara, produz pouco. Pô, tava assim, tipo, 25 nós, ele tava produzindo 2 amperes. Tudo bem, né? 48 amperes durante o dia inteiro e tal. Mas eu sinto assim ele como um ponto mais frágil do barco. Tá bem instalado, tudo aqui, mas, por exemplo, teve uma tempestade agora, uns dias atrás, que foi 40 nós, cara, num zunido, aquele mesmo no freio eletromagnético, eu não conseguia parar ele. Aí tive que botar um cabo, assim, sabe? E ele muito... E aí, mesmo assim, não gera muito, sabe, cara? Eu botei agora uma placa solar flexível na frente do barco quando eu ancoro, lá na proa, e dá para botar em outros lugares também, até em cima do doghouse, talvez, né? Tipo, ver onde não tem muita sombra, né? Em cima do doghouse, quando a gente para, que bota a retranca pro lado, eu acho que vai bem. E eu achei muito melhor. E tendo bateria de lítio, cara, se você captar bem de dia, de noite vai estar bom, vai ter energia, sabe? Então, não sei, cara. Eu vou te falar que o gerador eólico, na verdade, eu tô mais pensando se vale a pena ter esse, se a sombra que ele faz na placa não é pior do que o que ele gera. Não vou botar outro. Talvez tire esse. Cara, também eu tenho que lembrar que o meu gerador eólico é um gerador simples, é um gerador que eu peguei, assim, da Amazon, tá? Barato. Então pode ser que tenha outros geradores muito mais legais, mas o meu nota isso assim, cara, que 20 nós de vento ele faz 2 amperes, 2 amperes e meio. Pô, não é sempre que tem 20 nós de vento, né, cara? Mesmo no Nordeste. Então, assim, muito normal ele tá fazendo 1 ampere ou menos. Muito normal, mesmo aqui no Nordeste. Então, não sei, não é uma coisa assim, vale a pena botar um eólico? Não sei, cara.
Talvez alguém tenha uma experiência melhor com hélico melhor, mas isso aí, cara, é o que eu pude ver do meu. Adriano, já pensou trocar o motor 2 tempos do bote para um motor elétrico? Pô, sim, cara. É de se avaliar. Mas também, por enquanto, assim, cara, o motor tá funcionando, sabe? Tá tudo tranquilo. Não tá na ordem, assim, de gastos fazer isso agora, entendeu? Tá, né? E o motor elétrico, a gente quer, né? É legal, tem vários motivos, é mais silencioso, mais sequinho, bonitinho, limpinho, né? Tem uns que dá para você ir muito raso, assim, com ele, né? Mas por enquanto não, sei lá, não tá na ordem de preferências, não, nem a questão de preferência, de prioridades. Aqui, ó, qual, assim de ver, qual é o plano de viagem? Rumo ao Caribe e ficar sem frio para o gaúcho? Não aperta o coração. Cara, eu gosto do frio, de todas as coisas que... Não que eu goste de passar frio, mas não é a questão. Mas eu gosto de um vinhozinho na lareira, né? Geralmente a comida, a gente faz uma coisa, né, que até mais calórica, se for mais pesada, mas que no frio é gostoso, né? Então o frio é legal também, cara, né? Você tem que trabalhar no barco, tá? Pô, você tá com frio, você bota uma roupa, você vai e faz, né? No calor, às vezes, nossa, derrete e não consegue. Mas é bom calor pra caramba também, né, cara? Então a ideia é subir pro Caribe, né? Mas vai demorar. Uns 3, 4 anos aqui no Brasil ainda, bem tranquilo. Mas sei lá, depois eu sinto frio de novo. Mas agora é uma época da vida que eu vou sentir pouco frio e que é muito legal também, cara. Aqui, quem mais? Mandem perguntas aí, pessoal. Aqui. O André Nascimento. E o mar lilás no Nordeste, as baleias, como estou sentindo? Cara, as baleias, quando a gente chegou aqui, tinha algumas, mas elas acho que já foram embora todas, cara. Deve ter uma perdida aí, né? Mas assim, tá muito difícil de ver, a gente não viu mais nenhuma baleia. Eu acho que, falando com o pessoal do parque, acho que já acabou a temporada delas. Agora, só ano que vem, elas estão descendo lá para as Ilhas Sanduíche do Sul. Cara, e um negócio muito massa é que muitas baleias antártida lá, né? São brasileiras, né? Porque nasceram aqui, né, cara? Então, tipo, meio na Antártida lá, tem as jubarte lá que... As baleias francas também, que vão mais para o sul do Brasil, né? Ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem um monte de baleia brasileira na Antártida, mó legal. Pô... Marta Camargo, tia Mamá, aqui, ó. Feliz Natal, meus amores. Beijo da tia Mamá. Beijão, tia Mamá. Tia Mamá cozinha bem pra caramba, tia Dona Lívia, minha tia também agora, e que sabe tudo do jogo de tranca. Quem mais aí? Vamos ver novos comentários chegaram aqui. Paulo Maranhão, você tem uma previsão de quanto tempo vai ficar em cada estado do Nordeste? Cara, não tenho e é muito legal não ter, cara, porque, pô, assim, a previsão é legal para quem não tá no barco, mas eu desculpa até por não ter uma previsão assim, mas é que às vezes, por exemplo, você bota Paraná, eu uso muito como exemplo, que eu fui achando que ia ficar um mês, mas depois eu descobri que era legal ficar muito mais lá, cara, ficar 8 meses, sabe? Tipo, aqui na Bahia, pô, tem ali Camamu, cara, que eu sei que vai ter muito lugar para descobrir, que é um lugar incrível, que eu vou querer ficar muito tempo, sabe? Bahia de Todos os Santos também. Então, eu acho mais legal decidir quanto tempo vai ficar em cada lugar, quando é possível, quando a meteorologia, quando o clima, melhor, permite, né? Tem lugares que tem épocas para sair e tal, que são melhores. Mas eu acho muito mais legal ficar quanto tempo der, sabe? Assim, tipo, que tem histórias para contar no canal, né? Às vezes a gente até, é legal, mas, tá na hora do canal mostrar coisas diferentes. Então, acho legal dar um tempinho que varia, assim, não sei, né? Depende. Aqui o Mário Cavalcante, vão descer em terra hoje? Cara, acho que não.
Acho que a gente já desci 2 vezes lá ver o farol tal, né? Nas ilhas também. Acho que hoje ficar por aqui. Tem os amigos ali aqui do Cat 7 Vidas, que agora estão fazendo um mergulho lá com o Sanu, que mergulhou ontem. E acho que a gente vai fazer alguma coisa juntos aí mais tarde. Aliás, sigam eles, Cat 7 Vidas, eles têm 6 gatos no catamarã deles. Muito massa, cara. A marisca, né? Estão de longe aqui, não sei. Acho que a marisca ia ser complicado botar lá. Acho que a marisca não está acostumada com outros animais. Por enquanto, não fizeram contato. Esse aqui já foi. Vamos ver aqui, ó. Mais perguntas. Aqui tem uma pergunta, mas é o Felipe Nunes. Oi, eu e minha esposa sempre te acompanhamos e gostamos da filosofia e estilo de vida que você segue. Obrigado. Valeu, cara. Valeu mesmo. Quais escalas em Pernambuco? Cara, não sei ainda. Vou saber, com certeza, Recife, né? Assim, mas acho que tem Maria Farinha depois, né? Mas, cara, eu vou me preocupar mais quando eu estiver lá perto, porque se eu fizer uma lista agora, certamente eu vou fazer uma lista de quem tá longe e não conhece muito, sabe? Mas falando com as pessoas lá perto, você tem certeza que essa lista vai engordar muito dos lugares onde eu vou parar, sabe? Por exemplo, ali no Espírito Santo, descobri Santa Cruz, que é maravilhoso e que nunca ninguém tinha me falado, eu nem sabia que existia e que foi absolutamente legal pra caramba. Então, eu só me preocupo, assim, aonde eu vou ir mais perto. Por exemplo, agora, cara, eu quero parar em Cumuruxatiba, que é um lugarzinho aqui perto, que também não tanta gente para, sabe? Mais para cima, na mesma cidade, tem um outro lugarzinho, que eu não esqueci o nome agora. Então, eu vou vendo, né? Tipo, conforme eu tô mais perto do lugar, acho que tem informações mais detalhadas. O Bezinho tem cilindro para mergulhar em Abrolhos? Eu não tenho, cara. Não tenho cilindro. Tenho vontade de comprar aqueles pequenininhos que enchem com uma bombinha, assim. Eu sei que eles são para pouco tempo, é mais para coisa muito rasa, limpar o casco, mas, pô, já ajudaria muito, cara. Ajudaria muito, seria muito legal. Talvez, mas ter cilindro grande aqui, cara, colete. Não sei, se tivesse um barco maior, talvez, mas eu prefiro alugar quando ir mergulhar com os barcos, assim, sabe? Aí eu faço snorkel, cara, que é maravilhoso, cara. Pô, snorkel tem lugares que eu acho tão legal quanto mergulhar de cilindro, sabe? Que é muito bacana também, cara. Né? Sebastiana Regina Miranda Fraga. Oi, Adriano, Regina aqui. Tirei foto da recepção do Clube de Vitória. Sim. Tudo bom? Um abraço, Sebastiana. Que massa, cara. Scorpion na trilha da bike. Não dá medo viver no mar? Cara, eu não, cara. Assim, não quero dizer que não tenha situações que dê algum medo. Sim, né? Mas em terra também, pra caramba, né, cara? Eu tenho muito mais medo do trânsito do que tá no barco, né, cara? Se for ver estatisticamente, a chance de morrer no trânsito é muito maior que aqui, sabe? E aí talvez a gente tenha um lado irracional, assim, de ter medo de coisas que a gente não conhece, entende? Mas esse é um medo muito primitivo, assim, que a gente tem, não tem como mudar, mas que a gente precisa trabalhar ele, né, cara, com racionalidade, sabe, assim, vendo e a gente tem essas, né, tipo, essas coisas que vêm, assim, sem a gente pensar muito, tipo, tá coisa diferente, então, eu tenho medo, mas a vida vai ficando muito pequenininha, se você, né, você vai se privando de coisas muito legais, se você racionalmente está convencido de que é de outra forma, né, mas o teu corpo, assim, esse instinto mais selvagem, assim, não deixa você fazer algo, sabe? Então, acho que muitos medos vêm daí, de morar no bar, do desconhecimento. E aí, tipo, vem aquele pré-conceito, né, assim, de que, tipo, mas é diferente. Mas no mar pode ser perigoso, pode não ser também, como na cidade, sabe? Na cidade pode ser, um estilo de vida pode ser muito perigoso, bastante, dependendo do que você faz, ou não, né? Então, morar no bar não é diferente, assim, depende do que você faz. Eu tento fazer todas as coisas tudo muito direitinho, muito pensando várias coisas para cercar tudo e que tudo seja tranquilo. Então, tenho mais medo de terra hoje do que do mar.
Tem outro veleiro ancorado além de você? Sim, tem mais dois. Tem o Cat 7 Vidas e o Sanuk também, que tem uma pequena marina ali em Caravelas, onde a gente estava, e que a gente já foi em Caravelas e voltou, né? No episódio a gente não falei isso, mas a gente já ficou em Caravelas um pouquinho e voltou aqui para Brodes. E tem o Cat 7 Vidas que eu falei, que estão aqui no nosso lado. E agora, Natal, né? Eu acho que barco de passeio não vai ter muito, mas costumam vir muitos barcos, catamarãs de passeio aqui. Um deles é veleiro, apesar de estar sem vela, assim, mas só usando motor. Mas de veleiro, acho que só o Sanuk mesmo. E aí, que vem para cá. E aí tem muitos barcos que fazem mergulhos aqui de passeio, de vez em quando passam e tal. Mas então, esses 3 barcos agora, acho que no Natal aqui vai ficar só a gente. Quem mais escreveu aqui? Bom, bom dia, Adriano. Você acha que a comunidade de veleiros são adeptos a cannabis? Se não puder responder, tudo bem. Pô, eu não sei, cara. Não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas acho que é igual terra, assim, né? Tem gente que sim, tem gente que não, né? Acho que não muda muito. Ó, Feliz Natal desde Paraguai. Aê, que legal, meu. Paraguai, Ivan Florentin. Foi o primeiro, acho que do Paraguai que mandou uma mensagem, cara. Que legal, que bacana. Conheço pouco teu país. Acho que foi um dia ou dois, assim, mas que bacana, feliz, cara. Tenho certeza que deve ter lugares muito legais aí, especialmente eu digo porque eu gosto da água, né? Aí no Rio, né? Seria demais subir, né? Você não sei até onde pode dar para subir com veleiro, né? Nas pontes aí, mas tenho certeza que dá para subir até o Paraguai de veleiro, quase certeza. E, pô, depois, se puder, manda uma mensagem em Guarani, aí eu ia amar. Não sei como é que é Feliz Natal em Guarani. Eu acho maravilhoso o Paraguai manter uma língua indígena, assim, né? E o seu usual mesmo. No Brasil já teve, né? O Nhangatu, acho que é pronunciado. Que era a língua geral, né? Que falava aqui, até meio que a chegada da família real, a gente falava também uma língua parecida, né? Com Guarani, não quase a mesma, né? E que a gente parou, mas seria maravilhoso se continuasse falando também, né? Demais, cara. Aqui pô, cara, muito obrigado, cara. Queria te mandar uma grana, né, para apoiar, mas pro Pix, não cartão. Cara, eu prefiro que seja assim, um apoio por aqui ou lá. Eu te agradeço muito em primeiro lugar. E eu prefiro que seja pelo Apoia-se e por aqui, porque também assim fica tudo mais certinho, sabe, pra gente, assim, na verdade, assim, né, tipo, sei lá, tem como declarar isso um dia, assim, que a gente declara sempre, assim, sabe, faço tudo direitinho, imposto, tal, assim, porque, tipo, sei lá, um dia eu tenho medo de falar assim, pô, de onde que vem essa grana, não sei o que lá, sabe, de apoio, né, tão pouco que acho que ninguém vai se importar, mas assim, tipo, sei lá, né, tipo, é uma segurança pra gente também fazer pelos meios, não que não seja um problema receber por Pix, né, mas é muito útil pra gente o Apoia-se, né, também para manter contato com a galera que apoia a gente, né, poder dar benefícios, né, coisas assim. Então, lá na Apoia-se não precisa ser por cartão, tem também, acho que Pix e tem boleto. Mas muito obrigado, cara. O Scorpio na trilha de bike. Esse aqui eu não peguei, acho que o que era. Pergunta do Douglas Bittencourt. Vai correr a Refeno com balanço? Se for, queremos ver a largada ao vivo, ok? Pô, tem que alguém gravar, porque eu vou estar comandando o balanço lá, cara, eu acho meio ruim ficar fazendo ao vivo assim durante esses momentos mais, né? Mas eu vou correr a Refeno com balanço, quero muito, vai ser um momento assim top dessa, porque, cara, eu tenho um carinho enorme pela Refeno, mesmo, assim, é uma coisa, um evento muito importante, talvez ou mais importante, né, da vela no Brasil, né? Claro que tem também Semana de Vela de Ilhabela, tem um monte de coisa legal acontecendo, mas eu quero chegar lá na hora certa, porque eu quero ir subindo aos pouquinhos e tal, e eu acho que esse ano, 2024, não vai ser esse ano, com certeza, esse vai ser o ano da Bahia, cara. Eu acho que eu vou ficar 2024 inteiro na Bahia, e, pô, você já subia devagar agora que cheguei na Bahia, cara.
Brincadeira, né? Estereótipo, que eu sei que a pessoa da Bahia dá duro pra caramba aqui também, né, cara? Mas também eu quero sentir esse esquema aí meio, sabe, assim, relaxar em cada lugar. E aqui tem muito lugar para parar, muito legal, cara, sabe? Eu quero. Então, sei lá, acho que 2025 é mais provável que eu vá fazer a Refém com Balanço. Mas agora não. Aqui, ó. Adriano, amigo, sou o Ricardo do Veleiro Catstan, em Natal. Caramba, esperando vocês em Natal. Será maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito feliz entrar no Rio Potengi aí, cara. Que vai ser demais, cara. Salve, salve de Portugal, cara. Pô, isso é para mais tarde. Mas eu quero agradecer também muita gente de Portugal que assiste. Eu acompanho lá, assim, nas estatísticas do canal, eu tenho aqui. E, cara, obrigado mesmo, cara. Aqui o Luciano Figueiredo. Bom dia, você vem para o norte? Vou, cara. Eu quero visitar o norte o máximo que eu puder. Assim, obviamente, ali, né, Belém do Pará, né? Tipo, mas eu quero entrar na Amazônia um pouco. Não é o lugar que eu menos conheço, cara, e também eu acho que tem menos material sobre isso, assim, de ancoragens que dá para entrar com o veleiro, sabe? Eu sei que tem os furos maranhenses, mas eu sei que é muito corrente muito grande, né? Por causa da maré, lugares muito rasos também. A cartografia não é muito boa. Então eu não tenho ideia quanto tempo eu vou ficar lá, né? E onde que é seguro entrar, mas com certeza, pô, é uma área enorme, né, cara? Deve ter muito legal. E falando lá com a galera em cada momento eu vou saber melhor. E quero muito. Isso vai ser daqui a um tempinho, mas o norte certamente é um lugar de muito interesse, né? Que, ó, link do veleiro é brabo, Starlink poderosa, é mesmo, cara. É um negócio que fez muita diferença pra gente. Por exemplo, ia ser praticamente impossível ficar tanto tempo aqui por causa do trabalho, sabe? E, pô, ali no Cat 7 Vidas, né? Tipo, também trabalham, né? E com Starlink de TI e tal, né? Pô, que maravilha poder trabalhar aqui, né, cara? É impressionante, é muito legal. E internet, né, sem franquia, né, cara, podendo usar pra caramba, é maravilhoso, cara. Olá, aqui, ó. Feliz Natal, abraço de São José da Lapa, Minas Gerais, cara. Mineiro não tem mar, mas gosta, hein? Tá cheio de mineiro vendo em veleiro aqui também, cara. Pesca no Jet. Bom dia, capitão. Seu fã, todos os domingos na sua companhia. Gostaria de fazer uma pergunta. Fortaleza, tem os planos da sua viagem? Ainda não. Com certeza vou entrar, mas ainda não tenho, cara. Tenho amigos aí também que eu gostaria de rever. Vai ser muito legal. Muito legal. Feliz Natal, mestre. Que soprem bons ventos nessa etapa. Olá, aqui quem tá aqui? Angelita Rumor, cara. Angelita, do Instagram, Velho Jack, vocês conhecem também, né? A gente faz aqui o Service Serão. Logo estamos chegando aí. Ó. Cara de visitar a gente. Eu tô levando a sério esse negócio aí, ó. Aqui a Ana já aqui, ó. Vem, Anjo. Aqui, ó. Vem pra Fortim. Fica no Rio Jaguaripe. Você vai amar. Pô, quero saber mais sobre. Quero saber mais sobre, sim. Alberto Lima, bom dia, Alberto. Aqui tem o Bota a Marisca na live. O Eduardo Rocha. Pô, se ela aparecer aqui, cara, mas eu acho que ela tá lá dentro, lá. Bonitinha, deve estar com a Ana lá. Que mais temos aqui? Manda uma receita de risoto. Cara, valeu. Feliz Natal pra você também. Pô, receita de risoto. Vou ter que, sei lá, cara. Vou fazer gravando isso aí depois. Na Barra de Camamu, cuidado com os bancos de areia. Valeu, cara. E por isso mesmo, assim, cara, eu prefiro, por exemplo, eu nem vou ver isso agora, sabe? Porque eu não vou entrar agora, assim, vou entrar em vários outros lugares. Mas aí quando for, assim, quando tiver por exemplo, agora eu tô lendo mais sobre Comuruxatiba, sabe? E também em Nova Viçosa, talvez eu entre pelos canais
Para chegar até lá, que eu acho que vai ser muito bacana. Mas quando chegar mais perto, eu vou dar uma estudada direitinho, assim, né? E contar com a ajuda de muita gente que conhece mais que eu, né? Que teve lá, que é de lá, né? E vai ser legal. E caramba, cara, Angelita, membro por 13 meses, cara, aqui. Pô, valeu, cara. Obrigado, Angelita. Vocês são amigos, pô, de tantas coisas legais que vocês fizeram pra gente e você ainda ser membro do canal, né? Mas vocês são demais. Você sabe que eu amo vocês, né? Aqui, ó, Luiz Gustavo. Tem um mini Scuba meio litro, é muito legal. Ó, legal saber que o meio litro é bacana, cara. Eu penso em comprar um também. Oswaldo Bernetti. Ana Lívia, minha garota, Feliz Natal, saudades, manda um beijo grande na sua mãe, que legal. Aqui a Ana Lívia já mandou. Mandou para Rita também, que eu conheci, que conhecemos pessoalmente também. Constantino Nicolas Vacilas. Feliz Natal, bons ventos em nome da classe Marreco 16 da Guarapiranga, cara. Lá tem muito marreco, é uma classe consagrada da Guarapiranga. Eu participei de umas regatas que tinha uns ratings lá, cara, que só marreco ganhava regata, uns ratings. Ou a galera é muito boa, e pode ser também, não duvido, ou então os ratings lá, eles torcem bem pros marrecos. Aqui é a Rita falando, tá escrevendo lá pelo Oswaldo lá. Abração, Rita. Aqui, Eduardo Souza. Bom dia, estive com a esposa Júlia em Abrolhos. Um mar de baleias. Júlio ainda tem bastante. Dá um beijo grande na Berna. Um encanto de pessoa. Costumamos dizer que as baleias que cantam Jubarte nascem na Bahia. É o que eu falei, são tudo brasileira, tudo baiana, as baleias lá da Antártica, cara. E a Berna, cara, pô, a pessoa que eu tive a chance de conhecer, que é a honra de conhecer, ela é guarda-parque aqui há muitos anos, não vou chutar quantos, mas algumas décadas, assim, talvez 30, 25, não sei, ou mais, não sei, acho que por aí. E ela veio, né, há muito tempo para cá e é a figura chave aqui em Abrolhos, né, cara, conhece tudo. A gente pediu autorização para gravar aqui, né, porque eu também gosto de fazer tudo muito direitinho e uma coisa é vir aqui como turista, pode gravar, todo mundo vem assim, mas para botar num canal e tal, né, e a gente teve acesso aqui à ilha, lugares muito bacanas e ela sabe muito, cara, como outras pessoas também aqui, né, que foram demais. O pessoal da Marinha foi muito legal aqui, né? O sub daqui, cara, muita gente boa. O pessoal pelo rádio, né? Também aqui, o oficial aqui o responsável aqui pela comunicação, né? O soldado aqui, o soldado de comunicação, muito querido, muito bacana, com todos os barcos que passam por aqui. Foi muito bacana, sempre querendo saber se a gente tá bem, se tá tudo ok. Muito legal mesmo, preocupados com a gente. O Daniel Arruda. Durante uma travessia é possível parar para descansar o balanço ou pode fazer muitos estragos ao barco? Você pode botar em capa o barco, cara, que ele vai andar assim meio nó, mais ou menos em direção ao vento, mas se estiver sozinho, sem piloto automático, acho que até pode acontecer isso. Até já vi gente que fez isso, mas, cara, o normal é dormir com ele andando mesmo. E fazer turnos, né? Tipo, se você tem mais gente no barco, ir trocando, revezando, fazendo turnos. Mas quem vai sozinho acaba dando umas dormidas assim. Depende do lugar, que lugar dá para fazer isso, lugar que não dá para fazer, né? Por exemplo, com muito tráfego não dá, né, cara? Perto de terra e tal. Mas no mar aberto, dorme 15 minutos, bota o despertador para acordar de novo e tal, mas não na cama, assim, dorme por aqui, perto do leme, né? Não é o ideal, mas quando tá sozinho, quem navegou solo, né? Pô, tanta gente que deu a volta ao mundo. Não é tanta gente que deu a volta ao mundo sozinho, mas quem deu a volta ao mundo sozinho, por exemplo, faz isso, né, cara? Tem que conseguir dormir de alguma forma, né? Scorpion na trilha da bike, obrigado pela atenção, sou seu fã. Valeu, cara, obrigado a você, cara. Bom domingo, feliz Natal ao casal e seu gatinho. Muito obrigado, cara. Aqui, ó. O Eduardo Souza. Em Cumuruxatiba, você vai encontrar o barqueiro Antônio Carlos do barco Libra, nascido e criado nas terras. Ele vai lhe dar uma ótima entrevista com muitas histórias, contos e mentiras do mar. Legal, cara. Bom chegar lá conhecendo alguém.
Ó, o hashtag só fonte de inspiração para muitos. Qual é o maior perigo em um veleiro? Eu acho que seja o clima. O clima, cara, certamente é um desafio, né? E, então, digamos assim, qual é a solução para o clima? É meteorologia, né? Meteorologia, ficar ligado na previsão do tempo, entender muito sobre previsão do tempo, entender que previsão do tempo, cara, te salva tudo, salva teu barco, tua vida, mas ela é estatística. Então, assim, a previsão do tempo não deu certo. Cara, entenda a previsão do tempo, entenda que ela não é mágica, entenda que ela não é determinística, mas ela é muito importante e muito útil. Aqui, por exemplo, esse MWF, que você consegue ver de graça no Indy, é um modelo meteorológico que tem dado muito certo aqui em Abrolhos, muito mesmo. E, cara, isso se resolve com meteorologia, e hoje a gente tem meteorologia muito boa. Por exemplo, até os anos 80, não tinha computadores suficientemente bons para isso, e a meteorologia ainda era muito mais incerta, né? Ou até mesmo depois, 90, sei lá, cada vez tem melhorado mais, assim, né? E rapidamente. Então, eu não acho assim. Claro, é um dos grandes perigos, né? Difícil dizer. Manutenção do barco, certamente, né? E às vezes as pessoas botam muita ênfase num equipamento, assim, e que, claro que é legal um radar, claro que é legal, mas, sei lá, muito mais importante os registros do barco, sabe, em dia, sabe, a manutenção do eixo, dos estais, né? Então, acho que a manutenção do barco na real, cara, para mim, eu vejo assim que é o maior perigo a ser para navegação, que você mais tem que ficar ligado, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, 2024 é gostar de comer peixe? Pô, cara, esse é o meu ponto fraco. Feliz Natal, Adriano, tudo de bom. Vai ficar até ano novo em Abrolhos? Não sei, cara. A gente trouxe bastante comida, até dava, mas eu acho que... Pô, maravilhoso, não tenho o que falar de Abrolhos, é incrível. Mas eu acho que, sei lá, dia 26, acho que a gente vai voltar para Caravelas, passar ano novo lá. Lá nos barzinhos e tal, curtir uma coisa assim, ficar um pouco ali na frente da cidade, que é muito bonitinha, cara, sabe? Não sei, não tá certo ainda, mas, sabe, ficar em Abrolhos aqui tem sido, a gente ficou 12 dias outra vez, e agora vai ficar, não lembro quando é que é o dia que a gente veio, mas 10 dias, não sei. Foi um exercício bacana de isolamento também, e de... Isolamento não, porque você está conversando com um monte de... Não sei se é a palavra certa, mas assim, de autonomia, de ter comida a bordo, e deu para ver que... Pensar assim, quando fizer uma travessia maior, né, cara, e tendo do sinalizador, cara, aí ficou bem mais fácil de ter essa autonomia. Bem mais tranquilo. Adriano, como fazer água? Quem não tem dessinalizador em Abrolhos? Não tem, cara. Ou se tem dessinalizador aqui, o pessoal não tem uma fonte de água, eles pegam água da chuva, não se consegue água aqui. Ou você pega da chuva também, ou tem que trazer água, cara. Tem que trazer água pra cá. Não, aqui não tem fontes de água realmente. Aí você pensa assim, fazer água, né, cara? Pô, tem aqueles esquemas que você... com garrafa de plástico, evaporação, mas, cara, é muito pouca água. Isso aí não... É para uma emergência, para você beber o mínimo necessário, sabe? Você não dá. Ou fervendo, não tem. Aqui, a comunidade de velejadores prefere folha de bananeira. Porra, não sei qual era o assunto aqui. Bom dia, Adriano. Quando você tratou e pintou o casco da última vez, e a cada quanto tempo você tem feito? Cara, eu pintei com Copper Coat, original mesmo, lá em Antonina, tô tentando lembrar o ano, uns 4, 5 anos atrás, e tá muito bom ainda. Eu vou subir o barco agora, eu quero subir o barco em Salvador, porque eu acho que vai ser um lugar, cara, eu sei que tem outros lugares para subir depois, mas que eu não conheço muito. Eu ouvi falar que ali é muito legal de subir, muito bacana. Eu nem falei com o pessoal do clube ainda, aliás, era até legal começar essa conversa aí, né? Mas queria subir, dar uma retocada na tinta, que ainda tá boa, ela é para 10 anos, né? Mas a maioria das tintas não é para 2 anos. Especial, que é da Copper Coat. E vários benefícios, é muito massa mesmo. Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Tipo, talvez ela não seja tão anti-fooling
quanto outras, mas por outro lado ela dura muito, né, cara? E dá uma produção, eu gosto bastante. E aí talvez eu suba lá de novo para dar um retoque, porque não sei como é que é depois para subir mais para cima, né? Talvez até seja mais fácil, mas realmente eu não sei. Tem aqui Eduardo Rocha. Lívia Adriano, consegue pôr a Marisca na live sobre o motor gerador? O Fausto sempre fala que o Maveleiro seria muito arrasto. Motor gerador. Eu não entendi se é o que eu tô pensando, mas se a Marisca aparecer que bota lá na live, rotor gerador, eu não sei, o pessoal da Mini Transat usa direto, né? Esse gera energia, né? Eles colocam, realmente dá um atraso na velocidade mesmo, mas acho que não é assim. O pessoal da Mini Transat usa direto no barco de 20 pés. Acho que no barco com mais massa, acho que ia ser menos problema de arrasto, assim, mas eu não tenho experiência sobre, né? E outra, eu tenho muito pouco problema de internet durante as travessias. A gente acaba gastando mais quando tá parado, assim. Aqui por causa do trabalho, com notebook e tal, por causa de uma questão minha, assim, diferente. E aí, esse gerador que você pendura e tal, ele funciona só navegando, né? Então, assim, mesmo eu acho que parado onde tem corrente, acho que não ia gerar muito. Então, para mim, cara, não sei se não, mas não tá nas prioridades. Tem um lance desse, então eu não saberia também opinar muito porque eu não usei. Alexandre Bittencourt, cara, obrigado, cara. 54,90. Feliz Natal, logotipos por vocês. Vocês foram. Cara, brigadão, valeu mesmo, cara. Feliz Natal para você também, para toda a sua família aí, cara. Bom dia, precisa de autorização para dormir aí? Não, cara, assim, você tem que, quando chega, não precisa de autorização prévia. Você chega aqui, fala que sua intenção de pernoitar aqui e não tem problema, cara. Não tem nenhuma autorização especial. Aliás, é um parque super aberto para quem vem aqui. Quando navegar em Cumuru, na ponta do Corumbá, é isso aí, cara. Registre o momento que é possível avistar o Monte Pascoal. Foi ali que os portugueses chegaram ao Brasil. Caraca! Pessoas da região vão te contar a história. Então, cara, vou te contar a história real. Eu quero muito ver o Monte Pascoal, cara. Eu sabia que era por aqui, né? Não sabia qual coragem que eu consegui ver, mas que é o de Brasil, né? Óbvio, o Brasil, a região do Brasil, né? Tem povos aqui há milhares de anos, se discute até quantos milhares, 13, 15 mil ou mais, tem gente que é muito discutida, ninguém sabe quantos milhares de anos, não é um consenso, na verdade, né, posso dizer. Mas o Brasil, né, como a gente conhece, essa entidade política, né, cara, começou ali, né, cara, quando os portugueses chegaram aqui, né, e isso tem, cara, um ponto histórico muito importante, assim, né, cara, e tornou o Brasil, né, cara, todas as coisas incríveis que a gente tem sendo o Brasil e também as ruins, né? E tudo começou ali, né, cara? É um ponto. E aqui em Abrolhos, me parece que Cabral não passou por aqui, mas depois Gonçalo Coelho, na expedição que trouxe o Américo Vespuccio, que escreveu muito sobre o Brasil, né? E muitos falam da expedição do Américo, na verdade, acho que é o Gonçalo Coelho que comandou. Passou por aqui, né? E registrou e tal. Isso vai ser demais, cara. Aqui, Alberto Lima. Cara, Alberto Lima se tornou um membro do canal. Muito obrigado, cara. Aliás, quem não for membro do canal, quiser se tornar aí, cara, eu fiz uma live, tem que fazer mais lives exclusivas para os membros do canal. Tem preferência sempre. Quem for membro do canal, eu dou prioridade para responder, né? E, aliás, me desculpem, cara, são muitos comentários, na verdade, sim, tipo, mais de 1000 comentários por mês, eu realmente não consigo responder todos, mas para os membros que são tão queridos, cara, e que ajudam tanto, eu sempre tento responder. Qual o tempo de Caravelas até Abrolhos? Cara, são 35 milhas, né? 5, 6 horas? Depende do vento, depende, né? Quando a gente veio, demorou um pouquinho mais, estava contra o vento, a gente veio no motor.
Né? Aqui o André Luiz Souza Oliveira. Conheço o Zé e a Aline do Sete Vidas, casal nota 1000. Vai rolar episódio com eles. Oi? Quê? Vai rolar episódio nota 1000, vai rolar episódio com eles. Feliz Natal e todos aí abrolhos. Que massa, cara. Eles são muito queridos e não sei, se vai rolar episódio ou não, eu não comento essas coisas, só depois está no ar. Adriano, Antonino no Paraná te espera. Pô, Ismael, eu tenho um carinho enorme por Antonina, mas vai demorar para eu passar por lá de novo, infelizmente. Adriano, Feliz Natal aí, o pessoal do Clube de Vela Lagoa Santa de Minas Gerais. Oh, que legal, cara, dia 6 estaremos em Ebro. Caramba, cara, que massa. Eu hoje não vou estar aqui mais, mas que massa saber esse clube, cara. Um abração aí pro pessoal do Lagoa Santa, do clube aí especial, cara. Que demais, cara. Pô, qual o tempo de caravelas até... eu falei há pouco. Pô, cara, Alexandre Bittencourt. Cara, muito, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Que presente de Natal bom, cara. Vai ajudar muito. Obrigado, de coração, cara. Feliz Natal para você, para toda a sua família, cara. E aqui também, pô, Varley Rogério de Mello, cara. Muito obrigado, cara. Feliz Natal, cara. Se você não escutar mais até lá, cara, um ano novo bom também, cara. Muito, muito obrigado. Esse aqui já respondi. Feliz Natal, Varley. Muito legal a live, mais vezes, por favor. Seu trabalho é sensacional, nos motiva de ter nosso barco um dia, cara. Valeu. Pô, tô adorando fazer live também. Tô fazendo mais relaxado, assim, também. Acho que antes eu ficava tentando condensar um assunto e eu tô vendo que é massa fazer assim também. Esse aqui já respondi. Pô, um ano na Bahia mata a gente de inveja. Pô, cara, é demais. Eu só conhecia Brolhos e Caravelas, mas tô adorando, cara. Tô adorando. Cara, e tem... Pô, a comida, pra quem gosta de peixe, aqui é absurdo, né, cara? Eu não gosto de peixe, infelizmente, então perco muito da culinária aqui. Mas tem umas coisas... Eu fui num restaurante ali na Barra, cara. Tio Berlino, acho que é. Na Barra de Caravelas. Desculpa se eu errei o nome, mas acho que é isso. E a comida, assim... tradicional, né, cara? Bife, arroz, feijão, salada, mas tudo tão gostoso, cara. Tão gostoso. Assim, a farofa, tinha uma farinha que eu acho que nunca comi na vida farinha tão boa, cara. E tempero bom também, mas era um tempero simples, assim, nada de... Não tinha um pedaço de bacon no meio, sei lá, um negócio assim. Mas é muito gostoso, cara. Sucos também, eu comi um suco de pitanga aqui, cara. Depois eu perguntei era polpa, mas parecia que... nas polpas feitas aqui mesmo. Tinha outra fruta que eles têm muito aqui também, me esqueci agora, um G, não sei qual é que é. Olha lá. Feliz Natal, cara, para os três aqui da Alemanha, cara. Ludmila Mantovani, Alemanha, cara. Ah, cara, que massa, cara. Depois manda aí que cidades da Alemanha. A minha avó era perto de Hunsrich, ali meio perto da Bélgica, assim, né? Meu avô era polonês. Bem-vindo à Bahia, Feliz Natal, bons ventos. Espero que passe um tempo por João Pessoa. Acho que sim, cara, bem provável. Não conheço a coragem lá, nada assim, mas é bem provável. Cadê a Marisca? Ela está gostando de Abrolhos? Acho que ela está gostando, sim, tá bem tranquilinha, tá tudo tranquilo com ela. Adriano, você pensa algum dia fazer charter? Cara, eu não... Dificilmente, cara, porque o charter, assim, acaba atrapalhando a edição, sabe, dos vídeos, e eu tenho me focado mais a isso, sabe, outras coisas do canal, e especialmente quando tem uma data marcada, sabe, e geralmente no fim de semana, que é para mim o mais difícil, sabe. Então, infelizmente, não tenho conseguido. Mas eu gosto de divulgar vários amigos que fazem charter, sabe, cara? Apareceu aqui, né? Bota, inclusive, aí no grupo, nos comentários, se vocês fazem charter também, né? Mas eu vou ser injusto e esquecer um monte de gente legal que faz charter também, né? Mas teve aqui a Fernanda, né? Do Veleira Loteria, sabe?
que faz pessoal do Veleiro Adventos, né, cara, também, que já fiz episódio também. Tem um monte de gente, cara, que faz, e eu prefiro divulgar eles. Você conhece alguém que possui veleiro e sofre de labirintite? Já, cara. Fui 2 vezes navegar no mar e sofri muito com enjoo. Mas eu conheço gente que com labirintite já velejou e não teve nada, cara. Mas eu não sei te dizer se realmente é uma coisa que afeta, mas ou não, sabe? Talvez tenha alguma influência, claro, né? Mas já vi casos de gente que tinha labirintite e não teve problema nenhum. Um abraço aqui de Lisboa, Giravela Eco Sailing. Que massa, cara. Abração de Aleimar. Feliz Natal 2024 chegando com ele. Realmente chegará o IPVA para barcos? Notícias sobre? Era para dar boa notícia só hoje. Mas vai, cara. Já é uma lei. Já foi promulgada, né? Assim, os estados podem não cobrar. Então, tipo, será que vai ter algum estado que não vai querer cobrar? Né? Tipo, não sei, né? Mas difícil. Acho que todos vão cobrar. Um projeto, já havia muitos projetos de lei, né? O projeto, se não me engano, o último, assim, o que influenciou a reforma, toda a reforma da Previdência, reforma tributária, né? Mas era um projeto do Kim Kataguiri, né? E foi na reforma, né? Tipo, cara, voltei. Desculpa. Culpa minha, meu. Que mancada. Eu não botei o carregador aqui. Botei o notebook aqui fora e não botei o carregador. Que mancada, cara. E aí caiu a bateria. Não era para fugir do assunto do IPVA. E aí, cara... então cortaram aqui a live. Não, nada disso. Cara... Então, assim, não se sabe direito quanto vai ser, nada disso, mas que vai vir, vai vir. E aí a Bahia fez uma tabela do que seria o valor. Uma das grandes discussões era como calcular o valor do veleiro, sabe? Né? O valor do mercado é muito difícil, né, cara? Aí eles fizeram uma tabela na Bahia, não sei se vai ser assim para todos os estados, nem a alíquota se sabe direito, mas já tem uma tabela, eu fiz um story sobre isso, do valor venal dos veleiros. Se procurar na internet, você vai achar. Ou então for no Secretaria de Fazenda da Bahia e tal, aí tem um valor venal sugerido que é baseado no tamanho, no HP e no ano, né? Não é baseado no valor do mercado. Assim, acaba tendo uma relação, porque essas coisas também têm a ver com o valor de mercado, né, do barco, mas não aparentemente não parece ter sido levado em conta o valor de mercado. E aí é calculado o imposto em cima disso, né? Cara, no meu, assim, ó, eu não tenho alíquota.
se for, digamos, um IPVA alto, tipo 4%, né, que eu acho que poucos estados do Brasil têm, mas se for, o meu barco deu, segundo aquele valor venal, deu R$160 por ano. Cara, óbvio que eu preferia não pagar imposto, mas R$160 por ano, ok, sabe assim? Eu me lembro que eu fiz, assim, só para comparação, um Delta 36 novo dava 5 mil por ano, dava mais caro. Tipo, o ano conta muito para esse fator. É mais salgado, né? Depois, lá no segundo ano já pagava menos, e assim, acho que em 2016 pagava, não vou lembrar agora, você tem que ver a tabela lá e calcular. Isso se for 4% ao ano, eu não sei se eu não tenho ideia, mas foi o primeiro vislumbre, assim, né, que de forma geral, cara, os veleiros, por ter motores menores, não vi nenhuma coisa especial quanto a veleiros, mas por ter motores bem menores, cara, não pago. Também há quem diga, eu não sei, e acho que cada estado vai ter uma regra diferente, porque com o IPVA é assim também, que é um imposto estadual, na verdade, né? Tipo, diz na lei que barcos com propulsão própria, né? Então, digamos assim, um veleiro que a propulsão principal é vela, não sei, talvez pudesse ser isento, eu não sei. Mas também tem a propulsão auxiliar, que está no manual, que está no documento do barco, que é o motor. Eu acredito mais que vai ser cobrado e vai ser baseado nessa propulsão auxiliar para o veleiro. Mas saiu bem mais barato do que para as lanchas, com certeza. Com as lanchas vai ser bem mais caro. Jet ski ficou bem caro, se é mais de 50 HP. Nessa tabela, que eu não sei se vai ser, né, cara? Claro, como dono de barco, assim, preferia que não tivesse. Mas, sei lá, acho que tudo depende de como também, né? Então, muitos outros países têm, tipo, os Estados Unidos tem imposto de propriedade sobre barcos, a Europa, certeza, tem também. E em Portugal, corrija-me se estiver errado, os portugueses estão aí, mas é pelo HP do motor, principalmente, também, não sei se tem outros fatores. Nos Estados Unidos é pelo peso do barco, eu acho. Aí depende do estado também. Então, é isso. Vai ter. Onde é que eu parei aqui, cara? Cadê? Tem um monte de coisas que eu não li. Cadê? Onde é que eu parei? Desculpa aí, pessoal, essa falta de energia aí, que foi... bagunçou tudo aqui. Vocês fizeram um monte de comentário a mais, cara. Ah, tá, porque os comentários que só entraram os novos aqui, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. É isso. Aqui, Feliz Natal da Chapada dos Veadeiros. Que massa, cara. A galera aqui é longe do mar e assiste também, cara. Feliz Natal. Vai pra Moreré. É lindo e a Marita que vai adotar. Vai adorar. Pô, não sei onde que é, cara. Mas fiquei interessado. Olha só, minha esposa linda me trouxe água dessalinizada. Rolou uma coisa muito engraçada. A gente foi nos Amigos Sete Vidas, né? E a gente levou água para eles provarem. A água dessalinizada ali. Aí, ela tava com fone, ela tava me escutando com atraso, Ana Lívia. O que tem mais aqui, ó? Cabedelo, tá nos planos? Com certeza, cara. Ah, tá, o pessoal conversando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ranking no Brasil dos rios onde se pode entrar mais no continente. Sou de Minas. Pô, eu não sei assim por muito, mas vou falar rios e estuários, tá? Eu sei que eu não fui, mas sei que no São Francisco dá para entrar até uma outra cidade ali. Paranaguá dá para entrar um absurdo, dá para entrar muito. Cara, com certeza o rio que dá para entrar mais, eu não fiz nenhum cálculo aqui, nada assim, mas é o Amazonas, né, cara? Isso aí já acho que é talvez o que dê mais para entrar no mundo, né? Tem uma outra costa do Brasil lá, assim, né, cara? E tem na Lagoa dos Patos, cara, pô, que só a Lagoa tem 265 milhas, 265 quilômetros, né? Até Porto Alegre, não sei, não, 150 milhas que dá para entrar dentro. Depois tem a Lagoa Mirim, cara, que você entra em Pelotas, que já é mais um monte de milhas, não vou chutar quantos aqui, mas não sei, 40 até Pelotas? Tô chutando, não sei. Talvez até mais. E aí depois tem o canal São Gonçalo, que é 45 milhas,
Aí depois tem a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, cara, que tem mais 111 quilômetros de extensão, aí dá, sei lá, umas 50 milhas. Tem lá é bastante também, cara. E tá, né? Aí tem outros que não são, que são. A Baía da Ilha Grande é enorme, gigante aí de lugar, mas não é exatamente um rio que você entra, assim, né? Nem a Baía de Todos Santos. Mas certamente estou esquecendo, sem justo tem muito mais coisas, né? No Paranaguá tem um Varadouro, tem um monte de canal muito doido, né, cara? Mas certamente o Amazonas é o que dá mais para entrar. Né? Grande Adriano, Feliz Natal, você e a família. Forte abraço. Marcelo Vendramini, Mogi das Cruzes. Aqui, ó. Guidel Carvalho, muito obrigado, Adriano, seu canal, uma fonte de inspiração e filosofia. Valeu, cara. Bezin. Tem cartas geográficas de papel com backup ou tudo digital? O papel já era. Eu tenho algumas cartas aqui. Eu tinha muito mais. Eu tinha carta daqui até a Itália, que era maravilhoso. Mas, cara, ficou juntando mofo e eu não fui usando. E, por fim, eu não tenho mais elas. Mas, e também agora, a maioria dos lugares aceita já a carta digital, né? No celular e tudo, como uma carta. Mas é legal ter carta no papel, sim. Eu acho que é bem útil. No meu barco caiu um raio uma vez, eu fiquei só com carta de papel, eu achei bem útil. Mas cada vez eles certamente estão sendo mais substituídas pelas cartas digitais. Não totalmente substituídas agora, mas é algo que está acontecendo. Em vários lugares do mundo é muito difícil, no Brasil, inclusive, às vezes comprar cartas, tem que encomendar e tal, né? Não está sendo feito a impressão. Adriano, você precisa fazer um episódio com Aleixo Belov em Salvador. Estaremos na guarda. Quero muito, cara. Quero muito, certamente, né? Pô, um dos caras no Brasil que tem uma história mais incrível de todas, né, cara? É fantástico, realmente. Parabéns pelos seus textos, a serenidade quando... Aqui, ó. Esqueci de botar aqui, desculpa. Rodrigo Mendes. Parabéns pelos seus textos e a serenidade quando aborda vários assuntos que você abrange. Feliz Natal 2024, seja ainda mais abençoado para todos. Cara, você também, muita bênção para você, cara, e felicidade, saúde para sua família. Aqui, ó, no sul da Bahia tem a Barra do Caí, muito massa também, cercada de aldeias pataxós. Legal, cara. Do Natural Eco Trip. Não conheço muitas informações de como entrar, mas gostei. Gostei, cara. Carlos Eduardo Oliveira, sou seu seguidor desde o começo, aprendendo muito e desejo um Natal de muita paz e 2024 de muito sucesso e saúde para você também, cara. Carlos de Porto Alegre, cidade querida, que eu adoro, cara. Vai para Ana, para Márcia Cunha. Oi, Ana, quando você tiver a oportunidade, nos conte da sua adaptação e vida no mar. Adoraria que a minha mulher contasse isso, mas ela não gosta de aparecer muito, vai ser muito difícil. Ela dá pequenas intervenções, assim, ó. Vai para Morro de São Paulo? Gostaria, acho que sim. Tem uma poita beira-mar na praia para emprestar. Pô, cara, ajuda muito, cara. Ademir Mesquita Júnior. Pô, quero mesmo, cara. Feliz Adriano e familiares. Sempre aguardo com entusiasmo cada novo episódio. Parabéns por manter esse amor pelo mar, cara. Obrigado, cara. Abraço de Antonina. Aqui tem abraços de Antonina, do Luiz Fernando Padilha. Feliz Natal para você também, cara. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho uma leve super vergonha, mas te resumo aqui, foi bem tranquila. Amo o balancinho do mar e quando estamos para fazer uma travessia, só um meclin para não ter erro. Quero aqui declarar o meu amor a essa pessoa incrível, minha mulher que me acompanha e que teve uma coragem incrível de ir comigo até o Uruguai, voltar aqui e é alguém muito importante para mim, como todos vocês sabem. Vamos lá, que tem bom dia, Adriana. Previsão para chegar até o Ceará? Cara, não sei, uns 2, 3 anos. Feliz Natal, próximo ano novo, a família. Aqui, abraço da cidade de Porto, Portugal, cara. Muito massa.
quero muito ir aí no Porto. Qual é a Leguia? Qual é a dica? Preciso de um motor de centro, o mecânico diz que precisa do laminador para o berço, e o laminador diz que o mecânico precisa dizer como que tem que ser esse berço. Qual a dica? Juntar os dois? Cara, eu acho que tem que fazer, eu acho que o mecânico tem que fazer, vou arrumar briga com os dois, acho que o mecânico tem que fazer um guia, né? Tem que fazer assim um negócio de madeira ou de metal para ver onde é que pega, tudo, não esquecer da caixa seca, que às vezes já aconteceu no meu de fazer, não cabia a caixa seca, tem que cortar o berço. Eu acho que esse é o melhor, cara. Feliz Natal aí. E olha aqui, cara, caí de paraquedas no seu canal, eu estou achando muito legal esse seu estilo de vida. Parabéns, Feliz Natal, você e a família. Obrigado, cara, Rodrigo Mendes. Olá, Kleber Pereira Jordão, R$5. Adriano precisa fazer um episódio com o Aleixo Belov. Muito, cara, obrigado em primeiro lugar por R$5. E, cara, eu quero muito fazer. Vamos combinar. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais temos aqui? Pô, já estamos a 1h30, cara. E bastante gente. Otávio Pavão. Feliz Natal! Quando vocês vêm em Nova Viçosa? Cara, quero ir, acho que em seguida, inclusive. Mas eu preciso mais informações. Eu tava falando com... Não sei se é seu parente também, é Pavão também. E quero um track para ajudar, né? Também informações sobre a maré, tudo, porque eu sei que tem que ter alguns cuidados ali, mas eu quero sim, cara. Que mais aqui? Douglas Bittencourt pergunta: a Marinha requer alguma licença especial para esses locais remotos? Tem que ter algumas licenças, né? Tipo, o barco tem que estar documentado, né? Vamos partir do básico, assim. E para vir para cá, você precisa de mestre, eu acho. É uma ilha costeira e tal. Alguém falou que precisa RAIS, mas que é só a RAIS já dá aqui, mas não sei. Acho que olhando assim e também com informações do pessoal local aqui, parece que precisa de mestre para chegar aqui. Mas é isso. Aqui, nesse local, você pode chegar ancorando, pode ancorar ou pegar uma poita. Não há, tem que falar com o parque só pelo rádio antes, né? Com o rádio farol, que é o farol aqui, né? Que é a autoridade da Marinha aqui. E o pessoal do parque também, tem que chamar os dois. E aí o pessoal do parque vem, eles são muito legais, eles conversam com você, explicam sobre o parque. Aí eles falam, né, que eles podem levar você para as ilhas para você conhecer, né? Tipo, geralmente no final da tarde, assim. Então, não tem muitos. É bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Olá, cara. O Fernando Raposo virou membro, cara. Muito obrigado, cara, por ter se tornado membro. Valeu mesmo, cara. Obrigadão. Aqui o Rafael da Costa. Bom dia. Tem alguma explicação para chamar o arquipélago de Abrolhos? Sim, cara. Era porque era bastante perigoso navegar aqui quando chegaram no Brasil, né? Logo ali em cima já, né? E se deram de cara já com essas formações de coral, os chapeirões que não aparecem na água, mas é logo abaixo da água, assim, o suficiente para destruir o navio, né, cara? E aí eles provavelmente ficavam em cima da gávea, olhando através da água, né, para enxergar, e eles falavam para abrir os olhos nessa região e ficou Abrolhos, né? É uma região realmente de difícil navegação. Hoje já está mais cartografada, né? Não muito em detalhe, assim. Tem um canal que é livre, que você pode passar até certa profundidade, a área que termina, mas dentro dos lugares onde tem o coral não há uma cartografia muito bacana. Tem lugares, inclusive, no Parcial das Paredes, que não está no Parque de Abrolhos, mas faz parte da região dos Abrolhos, assim, que inclusive dá para ancorar, mas a carta não é abrigado, mas a carta não mostra muito. Não fui lá ainda, vou ver isso, checar isso pessoalmente, mas é o que me passaram aqui, né? Que mais temos aqui? Sou gaúcho também, meus avós eram da Alemanha também. Que legal, o Tula Fritz. O Fritz, né? Sim, cara, minha mãe aprendeu primeiro a falar alemão em casa, depois aprendeu na escola português, cara. Lá tem muitas casas alemãs, assim, vilas alemãs, né? Acho que os alemães que foram para São Paulo, que também foram muitos, estavam dentro da cidade, né? E não se misturaram mais com a cidade. E os do Rio Grande do Sul foram para
mini vilas agrícolas, onde ficavam só eles lá. Então falavam mais alemão e demoravam mais para falar o português. Né? Então, cara, a primeira palavra que eu falei, segundo minha mãe, a primeira palavra que eu falei foi tigpaga, que é tipo bochecha gorda, que minha avó ficava fazendo assim. Mas eu não falo alemão direito, ich spreche nur ein wenig Deutsch, que é um pouquinho, entendo algumas coisas, né, tipo, tem um vocabulário muito pequeno, assim. Acho que até a pronúncia vai mais ou menos bem, mas é porque eu escutei a infância inteira, mas não falo muito. Aqui, ó. Bom dia, Adriana. Meu nome é Sérgio. Graças a vocês, realizei meu sonho de comprar um veleiro. Comprei através do Jack. Que massa, cara. Estou em Paraty. Meu veleiro, por enquanto, se chama Lobo. Demais, cara. Bem-vindo a esse mundo que eu amo, cara. Transformou a minha vida. Ó, Luciana da Luz. Estou aqui na friaca da Alemanha. Mannheim. Também me inspirando nos seus vídeos. Parabéns. Que legal, cara. Onde é que será que é Mannheim? Nem sei. Aqui a Ludmila Mantovani que tinha falado, estamos em Munique. Olha lá. Fomos a primeira flotilha com você. Do veleiro PPZ. Que massa, meu. Cara, primeira flotilha, meu. Agora a gente fez a 12ª com o pessoal da Flip. Foi muito massa. Que legal que foi, cara. Foi muito bacana. Deixa eu ver o que mais. Aqui a hora que caiu, tá voltando. Aqui vai passar por Ilhéus o Lola Jambo. A Lola Jambo. Olha, Lola, eu acho que sim. Provavelmente sim. Me falaram que às vezes, dependendo da condição, balança muito, é meio complicado a ancoragem, mas uma passadinha eu tenho quase certeza que a gente vai dar. Eu não sei quanto tempo vai ficar. Eu sabia que eu ia falar. A live foi cortada por teorias da conspiração. Aqui, ó. Boipé, a Lola falando. Boipebas, Barra Grande, Ilhéus, Paraísos Baianos. Sim. Ó, eu falei de Ilhéus, tá? Mas eu sei muito pouco sobre Ilhéus. Vou saber quando chegar mais pertinho, para ter certeza, né? Mas... Então, eu não sei. Aqui ainda do IPVA para o barco. Qual é o valor? Fixo ou por pés do barco? Não tem nada definido ainda. Só o governo da Bahia lançou uma tabela que serve para a Bahia, como vai ser calculado o valor venal dos barcos. Então, se outros estados seguirem esse caminho, que eu acho que é um caminho possível, porque pelo valor de mercado é muito difícil, né, cara? Não é que nem carro. O valor venal vai ser um valor calculado, que não necessariamente é o valor de mercado, mas calculado com base no tamanho, HP do motor e o ano. Então, a partir daí que vai ser calculado, né? Por exemplo, o meu barco está aí R$4.000 o valor venal, que mas porque é um barco muito antigo, entende? De 89. Seria até isento, na verdade, se fosse PVA igual carro, né? Mas um barco mais novo, aí o valor se aproxima mais do mercado, claro. Então tem essa diferença. O que mais temos aqui? Feliz Natal, Adriano. O Sérgio, cara. Feliz Natal, Adriano, que vem 2024 e mais uma flotilha. Sérgio, muito querido, cara. Um cara muito legal. Papo muito bom, cara. Um cara especialista em mobilidade urbana. Foi muito legal conversar com ele, né, cara? E é um flipper também lá. Ele tem uma cota no barco da Flip. Foi muito legal, cara. Aqui, ele é um cara muito legal. Olha só, Telêmaco. Qual é a sua... Quanto tá a mensalidade do Starlink? Eu, por ser regional, para poder andar, eu pago assim, com imposto e tudo, uns 350, acho, por mês. Aqui, do IPVA em Portugal, ó. Aqui em Portugal, eu pago 900 euros de o que seria IPVA, né? Tem outro nome, em todos os anos. E sim, é pela motorização. Ele tem um desenho de uma lanchinha ali, eu dei uma foto de uma lancha, eu imagino que seja uma lancha, vendo aqui, sem óculos e o sol tá batendo no monitor. Desculpa até, às vezes dou uma perdida assim, porque tá ruim de ler, por causa da muita luz aqui fora. Mas eu achei que ia ser um clima legal fazer aqui, né? Depois eu vou mostrar um pouco, que, demorei para achar essa posição da câmera aqui.
cima da busca. Olá, a Pri Martins. Olá, Feliz Natal, Adriano. Vim fazer aqui trazer aqui a história do meu sogro. Tinha um veleiro há 30 anos, por causa de você, meu marido decidiu colocar ele na água. Que demais, cara, em Curitiba. Demais, cara. Bezim. O imposto de propriedade sobre barco, quais benefícios? Marinas públicas, apoio do mar? Não sei, cara. Não sei. Bezim, não sei. Tipo, na verdade, ninguém falou sobre isso, eu acho. Acho que vai para o caixa da União, como a maioria dos impostos também não são ligados a uma coisa, assim, né? Bom, aí tem comentários políticos aqui, né? Tipo, seu aqui faz o L. Na verdade, esse imposto foi criado por alguém que é da direita, né? Tipo, foi pelo Kim Kataguiri. Mas, cara, todos os estados, direita ou esquerda, vão cobrar esse imposto. Eu tenho, sei lá, né? Tipo, vários países têm. Eu não gostaria que tivesse, né? Mas, cara, já foi, já está valendo. Bom dia, Adriano. Eduardo Lei de Porto Alegre. Já viu OVNI ou OSNI nas travessias? Cara, não vi OVNI. E OSNI, assim, cara, vi coisas que eu não sabia o que era, mas nada assim que me chama muita atenção, né, cara? Nada muito... Nada que foi muito diferente, assim. Alan Araújo. Adriano, passando para deixar um abraço para ti e para toda a sua família. Abração, cara. Valeu. Caravelas e Nova Viçosa, vai por dentro do mangue. Então, cara, eu quero conhecer justamente isso aí por dentro, mas eu sei que, pô, não tem uma carta muito boa, assim, né? Precisava pegar um track para confiável, assim, para dar certo. Aqui, ó. Júlio César Dias. Feliz Natal, Adriano. Em 2023, um veleiro para o bom velhinho. E esse ano, nosso primeiro Natal navegando online e velejando na Lagoa dos Patos, esperando muito pelo hashtag Sal. Que massa, cara. Que legal, cara. Boas navegadas aí. Aqui, ó. O Adolfo Souza. Como assim caiu um raio no seu barco? Caiu, cara. Eu acho que eu falei isso no episódio 30, 29, alguma coisa assim. Caiu não nesse aqui, no Brutus. Ninguém se machucou, cara. Não foi nada. Mas foi um susto bem grande. Paz e luz de Teresópolis. Cara, Teresópolis é um lugar que eu não conheci no Rio de Janeiro. Eu sei que é maravilhoso. Sempre que quando eu falo em Teresópolis, me lembra cerveja. Clima mais frio, né, cara? Moisés Menezes, sou teu fã. Aposta os vídeos, por favor. Posta mais vídeos, por favorzinho. Cara, pô, dá um trabalhão pra fazer, né, cara? E eu também sempre fico assim, ó. Eu tenho um tempo possível. Aí eu fico pensando, melhor os vídeos para ser cada vez melhores ou posto mais vídeos? E é sempre uma dúvida assim, né? E aí, por fim, fiz o Sincerão, né? Parceria com o Jack Angelita aí, né? Que não tem sempre, mas tem 2 aí para sair. Ensinando vocês mais a avaliar veleiros e tal. E também ao vivo, né, cara? Que eu tenho que fazer mais, eu sei. Que mais aqui? Deixa eu ver. Vamos ler aqui. Do mar, um ponto certo e muito curto é o único que se avisa. Tá. Do mar, um ponto certo e muito curto é o único que se avista o Monte Pascoal. Na direção do monte, você chega à barra do Rio Caí. Ali chegaram os portugueses. Que legal, cara. Tomei um banho no Rio. Gostei muito, cara. Aqui, ó, o Celso França, apoiadores e simpatizantes, clique no gostei, cara. Pô, brigadão, cara. Eu evito ficar pedindo muito, sim, né, cara, mas quem puder, dá like, ajuda muitão, cara. Quem puder ser membro do canal e do Apoia-se, ajuda muito, cara. Ajuda muito na manutenção do barco, ajuda muito pra gente conseguir fazer só isso, cara, equipamento, né, tipo... esses dias, né, tipo, estragou o GoPro, tive que comprar outra GoPro e várias outras coisas, né, cara, que você sabe que custa dinheiro para fazer, né, cara, e se você achar que a gente merece, que você pode e que você quer, ajude a gente, cara, lá no Apoia-se, sendo membro aqui, né, cara, pô,
Ajuda muito, cara. Que honra ter a oportunidade de te assistir em tempo real. Feliz Natal. O Simba produz. Cara, a honra é minha, cara. A honra produz. Você deve ser produtor, né? De conteúdo. Que massa, cara. Imagino eu. Aqui tá. Falando de Moreré, que passou mais. Fica na ilha de Boipeba, mas infelizmente nossos veleiros não entram. Poxa, que pena, cara. Ó, o Fernando Raposo aqui, que é apoiador, cara. Boas festas ao casal, construindo meu veleiro. Muito graças a você. Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Aqui tem. Ele tá falando aqui de Nova Viçosa, né? A barra de Nova Viçosa tá toda marcada e postada no Avionics. Eu mesmo que já fiz a baixometria. Eu te busco lá fora quando for entrar. Obrigado. É meu nível hoje. Pô, parabéns, Otávio, por favor. Valeu. Pô, demais, cara. Obrigado pela dica e parabéns, cara. Pô, mas eu queria ir pelo Mangue, cara. Eu queria ir pelo Mangue. Queria informações de lá. Ó, Antônio Carlos, Barco Libra em Cumuraxativa. Que massa, cara. 70 anos nas águas da região, além de muitas histórias. Ah, sim, do Antônio Carlos que ele falou. Fala a língua nativa dos índios da região. Caramba, cara. Em Cumuru, todos conhecem ele e verão o barco de lá. Que massa, cara. Vou dar uma olhada aqui. O Alan, hoje, como tá o sol do Nordeste? Cara, como eu escutei aqui esses dias alguém falando, parece que tem um sol para cada um, cara. Ainda bem que ainda bem que tá com ventinho, cara. A Patrícia Savino podia ter entrado em Caravelas, mas eu entrei em Caravelas. Fiquei um tempão lá. Ali na Marina do Sanuque, que foi muito bacana e tal. E aí eu vou voltar para Caravelas agora. A gente vai ficar mais um tempinho em Caravelas. Maravilhoso, muito legal. Eu tenho que fazer uma manutenção também. Eu vou trocar o enrolador do balanço, que está começando embaixo a corroer. Botei uma abraçadeira ali, tá funcionando, mas não vai melhorar. Não vai. Fiquei na dúvida se viu uma baleia ou não, mas acho que não era uma ave, assim, parecia uma nadadeira. Baleia, mas era uma ave perto d'água. Voltaremos, com certeza. Tempão em Caravelas. Que mais aqui? Ponta do Corumbá é lindo. Tem que ter uma noite sob as estrelas no forró em Caraíva. Boas festas em 2024 com muita saúde, alegrias e bons ventos. Aqui tem o Marcelo. Tchê, que conquista maravilhosa dentro das águas do Nordeste. Obrigado, cara. Obrigado. E olha aqui o Brazil of Grids. Abraço da Inglaterra, cara. Que massa. É isso? Deixa eu ver se a bandeira vi certinho. É isso. Demais, cara. Abração aí. No final, daqui a pouco eu vou tirar aqui, que eu vou acabar a live. Eu vou andar um pouco com a câmera para vocês verem. Um pouquinho. Vamos dar uma escolhida aqui. Quem mais? Adriano, você tá usando o filtro? O fundo tá borrado? Né? Acho que não, cara. É que a câmera do iPhone, ele... Deixa eu ver. Center Stage fica me procurando. Os efeitos aqui. Não tá com portraits. Aqui tá com efeito. É que a câmera tá perto e ela tem um sensor grande mesmo. Tipo uma câmera Eu acho que é isso, cara. Eu não botei nenhum efeito, não. Tá desfocado porque tá desfocado mesmo, eu acho. É o cinema da câmera, mas eu não sei se liguei o modo cinemático, não, cara. Acho que deixa eu ver se me afastar assim, melhora o fundo, ó. Começa a ficar melhor. Você vem pra cá, o fundo fica mais desfocado. Acho que é ótimo mesmo. Quem mais aqui, cara? Vamos ver. Aqui é o Márcio Vasconcelos. Cara, me apaixonei pela dica no mar por sua causa. Mas não encara essa aventura. Quero fazer um charter pro lado de Ubatuba. É um lugar bem legal de fazer charter, cara. Faça lá. Não é todo mundo que gosta, né, cara? Mas tipo, por exemplo, eu não moraria de novo em São Paulo ou numa grande capital, assim, mas é ruim? Não. Tipo, eu, nesse momento da minha vida, ó, aquela marisca tá aqui, ó. Chegou aqui, ó. Olha ela aqui. Marisca! Ganhou uma fonte de Natal que quando chega perto, aciona a aguinha que sai.
Ela não gosta de ficar muito no braço. Assim. Só foi, avisei. Já foi embora. Ela gosta, ela é bem carinhosa, ela fica, mas ela gosta assim, chega perto, eu faço um carinho, ela senta no meu ladinho, mas na hora que pega, ela não gosta. Ela... Vamos ver aqui, Adriano, aqui, ó. Olha, quando estiver no norte, não entre no Amazonas. A região é tão mágica que você nunca mais vai querer sair de lá. Feliz Natal. Cara, eu tenho esse medo, hein? Tenho esse medo, cara, porque eu sei que é bacana. Eu sei que eu vou me apaixonar. Ó, Adriano, deixa uma câmera 24 horas. Pô, cara, não, né, cara? Não. Tem coisas que a Globo não mostra. Não dá, né, cara? Tipo, talvez assim uma para frente lá, ó, sem som, aí pode ser, né, cara? Mas vamos ver o que mais aqui. Vai ser a Regata Salvador Ilhéus, 25 a 26 de janeiro. Vai ser uma festa linda. Se programe para estar por aqui nessa data. Não sei, pô, não sei. Se vai dar, porque eu tenho que ter umas manutenções aqui que eu tenho que fazer, e sabe, às vezes não dá certo, às vezes demora, então eu adoraria se tiver lá, vai ser maravilhoso, mas eu não posso garantir. Vamos ver o que mais aqui. Aqui, ó. Bom dia, brother. Você pode mergulhar, desembarcar? Abraço de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Você pode mergulhar na volta, sem cilindro, você pode mergulhar em qualquer lugar. Acho que com cilindro você precisa estar com guia autorizado. Tipo, pedem para não usar luvas, para evitar tocar, porque é para não incentivar as pessoas a tocar nas coisas, nem faca, porque para cortar, não pode levar nada, não pode arrancar nenhum pedaço de coral, nada, não pode pescar. Mas pode, cara, na volta das ilhas, pegar o botinho, pegar uma das poitas, tem muitas poitas aqui, amarrar o botinho e mergulhar na volta, né? Ou sair nadando, né? E para desembarcar pode com autorização, mas que pede no rádio, eles dão, são super queridos, assim, mas não pode realmente assim andar livremente, assim, sem acompanhamento, né? Então, isso não pode. Mas o pessoal é muito querido e eles estão aqui, né, cara, fazendo também o trabalho deles, que é de preservar e garantir, né? Teve muitos problemas, entende? Assim, aqui teve muitas coisas que... Então, teve muitos aprendizados, assim, de como fazer a coisa, né? Então, por exemplo, antes era permitido entrar e comer lá e o pessoal deixava lixo e era muito difícil, não tinha gente suficiente para recolher. Já houve casos, cara, de alguém em 96, de 96 para 97, no Ano Novo, coisa assim, no Natal, alguém soltou um sinalizador marítimo e ficou 6 dias pegando fogo na Ilha Redonda aqui, cara. Você imagina isso, num parque que matou um monte de ave, um monte de coisa. Então eles, cara, são muito legais, mas eles têm certas regras, entende? Que eu acho super compreensível, né, cara? O André Becker, essa link funcionando muito bem aí, como foi a estabilidade da travessia? Foi super bem, cara, super joia. Mesmo balançando, cara, não faz diferença, cara. Cadê aqui, ó? A qualidade é tão alta que não dá para saber se é câmera Pro ou smartphone. Então, cara, quando eu comecei o canal, eu usava assim aquelas câmeras da Canon, que são reflex, mas que fazem vídeo. Aí eu comecei a trazer minha câmera de cinema digital que tinha na produtora, que era uma Blackmagic. Depois tive outra Blackmagic também. Mas elas estragam meio rápido aqui, cara. Pelo menos a sensação que eu tive. E aí eu vi que era mais importante ter uma câmera no bolso do que para qualquer coisa que acontece, do que ter uma câmera muito boa. E claro, no início o iPhone, né, dessa época que eu comecei, os celulares não tinham uma qualidade tão boa de vídeo, não dava para comparar com uma câmera profissional, era muito, muito distante mesmo, né? Mas hoje, cara, eu gravo só com iPhone, eu tenho um iPhone 14 Pro, aí sim eu invisto num iPhone, um celular caro, que talvez eu não tivesse se fosse só para ser celular. Mas como é a minha câmera também, cara, eu gasto uma graninha boa e compro uma câmera massa, assim, sabe? Então, é uma ferramenta de trabalho também, né? E é excelente a imagem, cara. Bom,
vocês julguem, né? É o que dizem que dá para fazer, que aparece no canal, mas eu gosto bastante, cara. Bastante mesmo. Pô, Paulo Lorenzato, cara, do Prisma, também amigão, e falando que a Amazônia é inesquecível. Ele foi piloto de barco, ele era do Exército, foi piloto de barco em São Gabriel da Cachoeira, que é lá no final da Amazônia, sei lá, né, cara, no início, né, tipo, acho que nascente é no Peru, uma coisa assim, né, não tenho certeza, mas é um lugar que é lá para cima, cara, muita pedra e tal, né. Sei de um veleiro que chegou lá, que foi o Tosi, né, num veleiro de aço e tal. Aí aqui o Lucas, dá para comprar um veleiro com 40 mil? Bom, um veleiro, um day sailor, né, cara, um veleiro pequeno, assim, talvez alguma coisa até 20 pés, é possível. Para morar é difícil, cara, difícil. Mas que, claro, eu gostaria muito que os veleiros fossem mais baratos, entende? Mas é tipo uma casa, né, cara? O veleiro que se mora é uma casa, não é difícil imaginar, né, cara, que vai ser tão baratinho, né? Numa casa, por exemplo, você sabe que você não consegue por 40 mil, né? Um apartamento, é bem mais caro. Então, o veleiro, cara, eu ainda assim acho que acaba sendo mais barato do que um apartamento, sabe? Tem um monte de juízo aí de valor, né, cara? Se é mais legal, se pensar se com o mesmo dinheiro você prefere namorar num apartamento ou numa casa, né, cara? É muito difícil comparar, assim, sabe? Mas com 300 mil você compra um barco que dá para morar, né? E um apartamento com 300 mil também, mas a vista do barco é bem melhor do que do apartamento de 300 mil, geralmente. Depende do lugar, né? Tô falando de uma cidade maior, assim. Talvez uma cidade menor não é mais tranquilo, mas... Vamos ver o que mais aqui. O Toriel perguntou se tem incidência de tubarão aqui. Cara, tem tubarão aqui. Eu, inclusive, mergulhando, vi um rapidamente. Gravei, mas tava muito desaparecendo no azul, assim, tem que parar a câmera para ver um pouquinho. Mas o mais importante não é... Ter tubarão é bom, cara, sabe? É importante que tenha, sabe? Qualquer ecossistema, né? Mas o legal é que nunca tem mergulho aqui direto, cara. Todos os dias. Hoje teve, ontem teve, todos os dias. Vem muita gente, pô, eu diria que parte da cidade aqui de Caravelas, parte da receita que é o turismo em Abrolhos de mergulho, assim, né? E não teve nunca nenhum caso de ataque de tubarão que se tenha notícia, entende? Então, cara, dá para vir mergulhar e se ver tubarão vai ser... Eu sei que dá um medinho, claro que dá. Mas vai ser uma coisa incrível, cara. Vai ser demais ver um tubarão, entende? E não vai ter problema de ataque. Aqui também tenho... vi 2 vezes ontem de novo, barracuda, que também é perigoso, né? Já teve caso assim, mas não tem nenhum caso. Então tá bem equilibrado. Diferente, por exemplo, de Recife, onde tem áreas que a gente sabe que não pode entrar na água, né, cara? Tem placa dizendo que não, porque ali tem um outro equilíbrio, entende? Tem outra... É diferente. Essa mesma espécie de tubarão, de repente existe aqui, nem sei se tô chutando, mas não é problema porque tá tudo bem equilibrado, tudo jóia, que nem Fernando Noronha. Fernando Noronha, não sei se não teve, acho que teve um caso, mas também é muito pequeno, né? Tipo, pensando estatisticamente, né? Então, dá para vir aqui, tem tubarão, mas dá para mergulhar tranquilamente. Aqui o Paulo Silva perguntou também a mesma coisa, né, cara? A Viviane Brícia do Nascimento falou para dar um abraço para a Berna, que eu já falei, né? Pô, queridona Berna, cara. Muito legal. Vamos ver o que mais aqui, cara. Ó, tem mais aqui a Jean Monteiro, diz que paga 2.000 euros no nosso 34 pés clássico de aço feito na Holanda em 1977. O imposto de propriedade, né? Que seria IPVA. Eu não sei que país ele tá, né? Com certeza na Europa, na zona do euro. O Eduardo falou, tem quem mora em 20 pés. Claro, tem sim, cara. E eu acho que tem quem mora em 20 pés e tem uma vida maravilhosa, sabe? Assim, eu entrevistei agora o casal que infelizmente teve problema com a filha, que não teve nada a ver assim com esse barco, mas que morou no 23 pés com 2 filhos, né, cara? E eu morei no 25 pés também e foi maravilhoso, né? Claro, o 20 é bem menor, mas... Cara,
é isso aí. Já estamos aqui há 2 horas, já é meio-dia, e eu vou confessar para vocês que eu tô com fome. E eu vou ter que começar a fazer uma comidinha agora. E, cara, eu quero desejar para vocês o melhor, cara, o melhor mesmo. Eu quero agradecer muito vocês, a todos que deram like, que assistiram, que nos aturam, que sabe, que se relacionam com a hashtag Sal, todo mundo que apareceu no canal, cara, eu espero que tenha aparecido aqui, tenha valido a pena e que tenha sido legal se olhar assim, que essa colaboração com tanta gente que quer viver esse mundo, né, tenha sido bacana. Com todos que também se relacionaram com o hashtag Sal de alguma maneira, né, tipo, comercialmente também, né, que mandaram produtos para cá, que eu testei, feiras que eu participei. Um super abraço, obrigado por acreditar na credibilidade do que eu falo. Obrigado a vocês que compraram coisas também que eu mostrei aqui. Eu tenho uma vida muito carregada de significado, muito especial. Eu tenho que ser muito grato. Eu tenho muito mais coisas a agradecer nesse momento do que pensar, do que mudar para 2024. A gente sempre quer melhorar e é importante, mas eu sou muito grato a todos vocês, a sorte que o universo me deu, a entidades que possam estar olhando por mim. Eu realmente, sinceramente, me emociono muito de ter sido abraçado assim, e esse é um momento muito especial também do Nordeste. E também, cara, são 10 anos de canal, vai fazer em fevereiro, né? 10 anos de hashtag Sal, uma coisa que eu jamais sonhava que ia acontecer, sabe? Que era possível. E isso que eu trabalhava com vídeo já há muitos anos, né? Assim, antes de vídeo com música, então tava meio na minha área, assim, mas foi uma surpresa, e tem sido uma surpresa a cada ano que passa, muito grata de poder viver isso, e eu quero poder merecer a honra desse carinho todo de vocês, né, fazendo o melhor que eu posso para mostrar esse mundo, do jeito que, sabe, do jeito que eu enxergo, sabe, com sinceridade, né, mostrando, claro que às vezes tem gente que fala assim, mas você não mostra os perrengues. Cara, eu mostro todos os perrengues que acontecem comigo, ainda bem que não aconteceu mais, estorço para que não aconteça mais. Mas também cada um tem foco numa coisa, né? Tipo, talvez eu não vá ser nunca o canal mais técnico de todos, e não porque eu não seja um bom velejador, eu não acho que eu sou um mega super excelente velejador, mas eu ando por aí e não me mato e consigo, né, fazer as coisas direitinho sem dar problema, né? Mas porque eu gosto dessa coisa humana, sabe? E que a experiência que é morar num veleiro, né? Por que morar num veleiro, sabe assim? Essa é a resposta, talvez, né? Tipo, como é morar num veleiro, né? E eu faço isso mostrando a vida de outras pessoas também, que tem uma importância enorme a opinião delas também. Eu tento também falar, tento também no hashtag Sal não ser só a minha opinião, né? Porque eu sinto que é mais importante, tem menos viés, assim, se eu mostrar a voz para muitas pessoas. Então eu entrevisto muitas pessoas que pensam completamente diferente. Você vai ver gente que fala que é um pouco mais que nem eu, que acha que o barco pequeno é bom. Tem gente que falou assim, não, o barco quanto maior é melhor. E, cara, honestamente, eu não sei o que é melhor. E provavelmente tem um melhor para cada um. Então eu acho melhor ter um vocabulário enorme de coisas, de histórias diferentes para mostrar aqui. E é a minha forma de tentar mostrar a realidade, né, assim, um pouco mais, não ter só a minha visão. Que toda visão tem distorções, cara, sabe? E essa coisa de que uma coisa que funciona para mim não funciona para outra. Por exemplo, você pega o Amir Klink, é um baita velejador, né, cara, navegador. O que você vai dizer do Amir Klink, cara? Né? Qualquer coisa que você falar, ele vai falar, olha o que eu fiz, sabe assim? Aí também o Aleixo Belov também. Se você botar os dois, eu tenho certeza que eles não vão concordar em um monte de coisa, sabe? E os dois funcionam, né? E eu acho que a náutica, a vela é assim. E eu tento mostrar o máximo de coisas, com o máximo de ângulos possíveis, né? Para todos. E eu tento honrar isso também, saber que o que acontece aqui
Claro que uma parte do trabalho é meu, tal, né? Mas eu tento também lembrar que não sou eu só que faço isso aqui, né? Tipo, tem o Ricardo, né, cara, editor muito querido, que também tem editado o Hashtag Sal e feito do jeito muito legal, clima muito bom, tem sido um prazer trabalhar com ele. Mas também eu digo assim, das pessoas que colaboram, apoiam, que deram entrevista aqui, sabe? Todas elas têm um pouquinho do Hashtag Sal, sabe? E eu tento honrar isso, né? Tendo essa posição que o canal tem hoje, assim, ser um canal importante na vela brasileira hoje, também focando mais na vela, né? Às vezes não dou muito a minha opinião pessoal também de algumas coisas, do que eu acho que sim, que devo sim, né? E outras porque eu sinto que é de todo mundo um pouco, né? Tem a imagem de todo mundo ali, né? E de... né? Todo mundo fez parte disso, não é só eu aqui, sabe? Então, ó, super abraço para vocês, do fundo do meu coração, de verdade. Eu vou agora terminar a live. Eu prometi que ia dar uma voltinha aqui, né? Eu vou dar uma voltinha. E não se esqueçam de dar like, de mostrar para outras pessoas o canal, para amigos, se vocês acham que é uma mensagem importante. Apoiem, se vocês puderem, quiserem, né? É uma coisa que vocês escolhem, né? O conteúdo é para todos, mas quem puder apoiar, poxa, ajuda muito. E eu vou, então, como eu prometi, dar uma mostradinha. Eu não vou poder tirar o cabo, agora eu me liguei, cara, porque tá ligado direto no... Tô usando o celular como câmera para o computador. E eu vou agora mostrar aqui, ó. Temos aqui churrasqueira, que hoje não, mas amanhã essa churrasqueira vai trabalhar. Temos lá a ilha de Santa Bárbara. Vou mostrar mais aqui assim, ó, lá no fundo, que é onde fica o farol da Marinha, todas as casas ficam lá, né? Onde mora o pessoal. E ali é a entrada para a Ilha de Santa Bárbara. A Ilha de Santa Bárbara aqui é a principal, ó. Nesse costão aqui é incrível de mergulhar, cara, e bem pertinho. É incrível, incrível mesmo. Muito legal. Tem os galões de água lá que por fim a gente nem tá usando mais. Né? Choveu um pouco, tá aparecendo uns verdinhos ali, ó. Mas é bem seco aqui. Bem seco. Gerador, que às vezes quando eu uso aqui, cara. Deixa eu tentar passar o cabo por aqui. Olha a água aqui, ó. Caraca. Pô, dá pra ver o fundo, cara, areia, assim. E aqui tem uma areinha, cara, muito especial, mergulhando. Tem um monte de pedacinho de coral. Não é uns grãozinhos, pedacinhos de coral desse tamanho, assim, parece um Lego, sei lá. É bem diferente, bem bonito. Olha lá. É muito mágico. E aí, o cabo tá limitando um pouco o que eu posso mostrar aqui. Eu queria andar lá pelo Convés, mas não vou conseguir. Aí para lá tem a ilha Sueste, que não pode descer, né? E para cá a ilha Siriba, que já desci várias vezes, da Redonda, que dá para descer, cara, mas é difícil, não é sempre que é possível. Então, cara, as mensagens queridas, né? Estamos no fim da live aqui, baita episódio, alguém falou aqui, o Paulo Pera. Pô, cara, que momento pra você escrever, hein? Pera me ensinou a velejar, cara. Pô, que legal, cara. Baita professor na Guarapiranga. Que momento, cara. Bastante emocionado, de verdade. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Das entrevistas que você já fez, saberia classificar as 3 que reputa as melhores que você já realizou? Cara, nesse momento já que nem filho, cara. Não dá pra dizer qual é o melhor, cara. Cada um trouxe uma coisa. Mas bem, pessoal, Feliz Natal de verdade. E um 2024 com o melhor, cara. Com tudo que vocês desejem. Cuidado com o que vocês desejam. Sabe? Tem coisas que parecem boas e não são. Tenham juízo, mas pensem bem, desejem e que vocês consigam realizar todas essas coisas, tá bom? Beijão a todos, de verdade. Talvez dia 31 eu não vá fazer nada, eu vou descansar um pouquinho. Mas no outro domingo eu tô de volta, tá bom? Até mais!